Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 448. Eu sou Rafael Arinelli e vai beijar? Vai beijar? Vai beijar? Beijou! Aqui é o Henrique Risato e sabe por que o Daniel sobreviveria a um filme de terror? Por quê? Porque ele não faz sexo. Nossa. Nossa, já começou assim, pé na porta. Pois é, olha aí. Destruição do amiguinho. Descobri a imagem que eu passo pras pessoas. É um puta clichê de filme de terror. Eu não podia deixar de usar o Dani. Depois do perrengue que foi. Oi, eu sou a Ana e eu acredito na supremacia dos clichês. Olha aí, ótimo ponto, ótimo ponto. Eu sou o Daniel Cury e beijar na chuva é horrível, entope o nariz, entra água, não faz isso, é ruim. Principalmente se for de ponta cabeça, né? Ainda mais de ponta cabeça, porque o Peter Parker deve achar que tá com Covid até hoje. Ai, ai. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 448 para debater sobre um assunto que às vezes é visto como um problema, outras vezes uma solução. Afinal de contas, né, quando algo clichê é bom e quando é ruim, quando a gente gosta e quando a gente desgosta. A gente vai debater isso aqui hoje e para nos ajudar nesse tema, temos aqui a presença da nossa querida amiga Ana Lívia, que está aqui com a gente novamente, veio lá do Quarta Parede. Ana, bem-vinda novamente ao Cinemação. E conta pra gente, né, o que é o Quarta Parede? O Quarta Parede é um podcast onde eu e a Larissa Siriani discutimos de maneira bem, assim, sem roteiro, sem pretensões, sem nada, a construção de personagens da literatura e do cinema. Atualmente a gente tá aí terminando o arco de Shakespeare, kkk. Como se a gente soubesse de alguma coisa, mas estamos aí. Olha, que legal, que legal. E tem site, né? Dá pra ouvir vocês do Spotify, em todos os agregadores, né? Tá em tudo aí. Sim, sim, a gente faz parte do podcast Delas, confiram aí a família, daqui a pouco começa a campanha, então entrem lá no www.podcastdelas.com.br. Pô, que demais, Domênica Basso, um beijão pra eles, que demais, olha aí. Projeto muito legal, então, recomendadíssimo aqui pra vocês. E temos aqui também a volta do terceiro membro do Cinemação, o cara que tá aqui desde o começo, desde os primórdios, estava com a gente lá gravando com o celularzinho em cima da mesa, o primeiro podcast há 10 anos que a gente fez o primeiro episódio e ele está aqui de volta, Henrique Risato tá aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Cinemação em 2022, Henriquinho. Cara, exatamente, 10 anos. Estamos ficando velho. A gente pode falar que quando a gente começou no podcast, tudo era mato? Pois é, tudo era mato. E a gente não tinha dor na coluna, ficava sentado em cadeira de plástico, gravando, não tinha dor na coluna no dia seguinte, gravava bêbado, era uma maravilha. Nossa, vá até a primeira temporada de Cinemação e ouça, e chore. Vai chorar sangue, realmente, é horrível. Mas seja bem-vindo novamente, Henriquinho. Obrigado por chamar, cara. Tô muito feliz de gravar e começar essa nova temporada com vocês. Aê, que demais. Então vamos bater esse papo aqui sobre clichês, mas logo depois do Panorama. Panorama. Dani, podemos dizer que o que vamos fazer aqui agora é um clichê do Cinemação? Acho que não, porque a gente teria que ter, tipo, alguma coisa repetitiva, sabe, assim? Não sei. E a gente sempre muda, né? A gente sempre dá uma mudada, assim. Mas se a gente ficasse assim, Não, se bem que a expressão que você criou, né, que é o sair dos seus armários, é que eu não tô mais usando, né? A gente não tem, mas usado aquela pouco, expressão acabou virando um clichê, porque clichê, você mudou o tipo e só no Cinemação você usava a frase
para as pessoas que comentaram e tal. E aquilo acho que é um clichê. E a gente mudou o nome, inclusive, do quadro. Antes era Repercussão, agora é Panorama. Então, tudo mudado aqui. Aqui a gente não fica preso a clichês. Exatamente. Muito bem, minha gente. Olha só, vamos lá, vamos comentar, né? Repercutir um pouco o que aconteceu aqui durante a semana, o que a gente tem de legal aqui para comentar para vocês. Mas antes, né? Vamos para os nossos recadinhos aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né? Todos os nossos apoiadores, convidados, uma galera que apoiou a gente demais em 2021. A gente enviou para essa galera um presente aí de final de ano, né? É uma galera muito generosa que tá ou apoiando financeiramente aqui o Cinemação, como também apoiando, né, vindo aqui, doando o seu tempo, conversando com a gente e tal. E aí a gente fez isso, né, mandamos presentes para essas pessoas em forma de agradecimento, né, pra gente retribuir um pouco de todo esse carinho que a gente recebe. Então, todo mundo que tá recebendo, muito obrigado. Para você que tá virando patrão, apoiador do Cinemação agora, não fique triste, no final do ano vai vir presente também exclusivo do Cinemação e é 100% exclusivo, é coisa que só a gente faz, não tem mais lugar nenhum. Então, para você se tornar um apoiador aqui do Cinemação, é muito simples, basta você acessar o nosso site, né, cinemação.com/contribua. Dentro desse lugar, dentro dessa página, você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte, e daí você vai poder escolher com qual quantia você quer ajudar, basta você assinar, e aí você passa a fazer parte desse grupo de pessoas generosas aí que ajudam a gente. Então, e lá, inclusive, tá descrito tudo que a gente pretende fazer, né? Quais que são os nossos projetos, até onde a gente quer chegar, as metas que a gente quer atingir e tal. Então tá tudo lá, super claro. Agora, se você não quer fazer isso agora, você não quer ter esse compromisso e tal, existe também a possibilidade de você fazer uma doação via Pix, com um valor único. Então você pode ir lá e fazer sua doação. O nosso Pix é contato@cinemação.com, o e-mail que eu e o Dani aqui usamos, né, para falar com vocês aí do Cinemação. Então, se você quiser fazer um Pix, vai lá, coloca um e-mail, vai aparecer o meu nome e você faz a transferência no valor que você julgar necessária. Vale ressaltar, né, que todos os valores são muito bem-vindos, ajudam demais a gente e contribuem para que a gente possa manter o canal no ar, funcionando em plena atividade, né? Então, além disso, fica também o convite para você conhecer o nosso site, o cinemação.com, nosso portal. Estamos com autores novos, textos novos saindo, muita coisa bacana acontecendo por lá. Vai lá em cinemação.com, você vai encontrar tudo de notícia, trailer, crítica, análise, dica, explicação de tudo que envolve o audiovisual, e o cinema tá lá dentro do cinemação.com. E o nosso podcast aqui, ele tá também nas principais plataformas de áudio da sua preferência. Então você pode seguir a gente no Spotify, pode assinar na Apple Podcast, pode se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e pode favoritar no Deezer. Assim você recebe sempre as notificações sempre que tiver um episódio novo do podcast do Cinemação. Agora, gostou desse conteúdo? Quer mandar seu comentário, um feedback, dizer onde que a gente está acertando, onde a gente está errando, o que vocês acham que a gente pode melhorar? Mandar elogios também? Manda um e-mail pra gente, contato@cinemação.com. Tem esse espaço para você mandar, vocês mandam um e-mail pra gente, a gente recebe aqui. Ou outra maneira também é você ir no post desse podcast, lá tem uma área exclusiva para comentários. Se você comentar, outras pessoas vão poder ler, né? E podem inclusive classificar lá, gostei do seu comentário, não gostei e tal. Tem esse sistema dentro do nosso site que ajuda demais. Então fica esse convite para a gente interagir um pouco mais e fazer desse ano de 2022 o ano com grandes interações entre a gente e vocês. Chegando aqui nos comentários, o Paulo Lavini fez um comentário bem interessante lá no Castbox. Eu achei interessante pelo que ele traz aqui pra gente responder, né? E o Castbox, enfim, a gente tá de olho mais dele, então quem ouve pelo Castbox pode comentar por lá que a gente vai ficar de olho. Ele comentou o seguinte, lá no podcast 446, né, 2 atrás, que a gente falou sobre A Filha Perdida, Ataque dos Cães e O Cavaleiro Verde, ele falou assim, ó, o programa ficaria muito mais interessante, principalmente no caso do filme O Ataque dos Cães, se os apresentadores não se preocupassem com spoilers. Podcast sobre cinema tem que ter spoilers para ficar interessante. Basta avisar os ouvintes que haverá spoiler, exatamente como faz o podcast Spoiler Specials, da revista Slate.
spoiler até no nome, né? Ele brinca. Que é o Spoiler Specials, né? Fala, basicamente, tem essa proposta. E eu até respondi, eu falei assim, a gente fala que vai dar spoiler, a gente sempre que faz análise de filme, a gente dá spoiler, né, dos filmes, comenta, só que foi interessante porque quando a gente tava falando sobre o Ataque dos Cães, por ele ter, acho que a gente, tudo bem, algumas pessoas ficaram receosas, né, de falar exatamente o que acontece, apesar da gente ter avisado que ia dar spoilers, porque às vezes no comentar sobre o filme, o mais importante é o comentário em si, e aí quem viu sabe do que a gente tá falando. Então eu entendo que às vezes ele fala assim, devia ter falado, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Mas a gente tava só comentando os efeitos e as nossas interpretações sem ficar dando detalhes. E eu acho que é quase que natural quando a gente conversa, mesmo sabendo que pode dar spoiler, porque, sei lá, pela forma de se comentar, pela forma de se discutir o filme. Então, até porque o mais interessante é o comentário em si, e não repetir o que foi visto no filme, né? Mas eu entendo o comentário do Paulo e acho que foi bacana ele falar isso justamente pra gente falar sobre isso e talvez deixar mais claro mais vezes, tipo, gente, podemos falar spoiler, né, e tudo mais. Eu achei curioso, né, porque a gente não falou pensando em spoiler, talvez o jeito de ter falado que deu a entender que a gente estava evitando spoiler, mas inclusive quando os convidados vêm aqui, no meio disso o convidado pega e fala, eu vou falar um negócio que é spoiler e tal, a gente fala, fica à vontade, aqui é spoiler free e tal. Então a gente entende dessa mesma maneira, né, que falar sobre o cinema, a gente tem que falar de uma forma livre mesmo, não adianta a gente ficar se apegando a não vou falar sobre tal cena e tal, principalmente se a gente quer fazer uma análise mais completa, assim, mas... Então eu achei curioso isso, é uma das primeiras vezes que a gente escuta isso, né, Dani? Porque a gente sempre teve a preocupação de avisar que vai ter spoiler e não ligar realmente pra spoiler, né? Exatamente, não, mas é isso, mas acho que foi a maneira como a gente falou, acabou parecendo que a gente tava pisando em ovos, mas acho que foi a maneira como a gente tava analisando no momento, e foi interessante, por isso que eu gostei do comentário do Paulo, acho que foi veio a calhar e a gente pode se policiar até pra talvez ter menos medo, se for o caso. O que me diz, John? Dane-se. And of course, I paid my respect to Bubba himself. Hey Bubba, it's me, Forrest Gump. Oh hell, let's just do what we always do. Hijack some nuclear weapons and hold the world hostage. Bom, vocês sabem que a gente não sai dando lista, né, das coisas. A gente geralmente gosta de problematizar, pensar, questionar e por aí vai. Daí, quando a gente pensou nesse tema, uma das coisas que eu resolvi fazer foi pesquisar a etimologia da palavra, da onde que vem essa palavra clichê. E, né, pra quem não conhece, o que é um clichê e tal, a gente tem o sinônimo, né, de clichê, que seria um lugar comum, ou chavão, né, também. Então, tudo isso se encaixa dentro desse aspecto do clichê. Mas olha só que história doida que eu descobri, eu achei muito legal. Clichê vem do francês, e é lá no início do século XIX, o termo ele pertencia, né, a um vocabulário das artes gráficas. O verbo era clicher, que é o verbo francês, né? Da onde saiu o clichê. E ele queria dizer uma repetição de um estereótipo, ou seja, tinha uma placa inteiriça de metal, geralmente de zinco, e ela ficava gravando em alto relevo a partir de uma matriz, e ela era destinada basicamente a fazer uma impressão de texto e imagem. E ela basicamente repetia, ela tinha um padrão, ficava ali repetindo. E tudo indica que essa palavra francesa, ela nasceu com inspiração onomatopaica como imitação do som cliché, que era o som que fazia dessa matriz, né, ao bater o metal fundido ali no papel. Então ele fazia esse barulho, né, a hora que o metal encostava, fazia isso, esse clichê. E aí foi, né, mudando, virou clichê, o verbo, né, clichê. Olha, veja se aquilo ali foi clichêzado, sei lá, como eles usavam isso. Clichêzador.
E eu achei muito interessante, né, a gente pensar justamente nessa relação semântica, né, da chapa de metal gravando por estereótipo, né, aquela coisa pá, 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 repetindo, e a expressão verbal que a gente começou a usar no final do século XIX, que é o clichê, como a gente conhece hoje, né, dessa repetição e tudo mais. Enfim, eu achei a história muito legal e achei também a ideia, né, da onde veio também, faz muito sentido com a palavra, né, o significado e tal. Então eu achei muito bacana. Tem também muito clichê, existe clichê muito também, né, em redação, na linguagem, né, assim, então no texto escrito. E tem muito, fala-se muito de clichê também quando você vai escrever, por exemplo, um texto, e muitas vezes as pessoas usam expressões tipo, sabe assim, que todo mundo usa o tempo inteiro, sei lá, desde frases tipo, a pressa é inimiga da perfeição, termos que às vezes são colocados assim só pra parecer que o texto tá floreado e tal, que é muito comum também, né? Sim, sim. É interessante. E aí eu queria começar esse papo com vocês sobre clichê, na verdade a gente pensando justamente se o clichê ele é bom ou ele é ruim. Nós temos aqui a Ana, que é uma defensora do clichê. Gente, eu só venho nesse podcast pra defender filme ruim e falar bem de coisas que todo mundo fala mal. Então, assim, eu sinto que esse é o meu papel fundamental aqui. E mais uma vez, eu acho que assim, ok, existem clichês que são, tipo, baseados em estereótipos nocivos. Ok, essa é uma discussão. Mas boa parte dos clichês, na verdade, nascem do puro comportamento humano. Eles existem desde, tipo, as tragédias gregas, tá ligado? Eles existem na mitologia, eles fazem parte da nossa vida desde que o ser humano começou a contar histórias. Então, tem algumas coisas que eu fico, tipo, por exemplo, o meet cute. É a ideia de que, tipo, quando você se apaixona por alguém, qualquer coisinha que a pessoa faz, você fica, ai meu Deus, tô tão apaixonada. Então, assim, a pessoa deixou a chave cair, você fica, ai, o amor da minha vida deixou a chave cair. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Mas você estava falando justamente do lado que você não gosta, que é justamente o que às vezes acaba, de alguma forma, né, prejudicando. Vou dar um exemplo aqui tosco, mas, por exemplo, a mulher indefesa, né, naquela coisa sempre de a figura indefesa que precisa sempre de um homem para resolver os problemas dela e tudo mais. É um clichê que já foi muito batido em cima, né, de tantas obras que a gente viu, tanto cinematográfica quanto outras obras, né, enfim, mas é um tipo de clichê que hoje já não cabe mais, né? Eu acho que, como um todo, os clichês, ao mesmo tempo que eles são um reflexo da cultura, eles também ajudam a moldar a cultura, é meio que um ciclo vicioso que se retroalimenta, assim, porque enquanto que a sociedade estava nesse lugar que ainda está, né, mas mais patriarcal e machista ainda, esses clichês eram mais prevalentes, assim, mas a mudança deles é uma coisa muito gradual, precisa, tipo, a sociedade começa a mudar primeiro, aí os filmes começam a mudar, e aí com os filmes mudando, mais a sociedade muda, e aí as coisas vão... Mas a gente tem que pensar também que cinema é uma arte muito cara de ser feita, né? Então, as pessoas em posições de poder, quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que estão tomando certas decisões, sabe? Então, isso também ajuda a perpetuar certos estereótipos. Então, quando todas as pessoas fazendo cinema são homens brancos, sabe? Coisas que não são relacionadas a homens brancos acabam tendo clichês que, às vezes, são muito nocivos, né? Eles ficam no lugar comum, né? E eu acho assim, até comentar, acho que é importante comentar, né? Eu até já indiquei uns episódios atrás um documentáriozinho que saiu na Netflix que fala desses clichês, e foi o que a gente se inspirou muito, né, pra falar aqui e até ampliar o debate, mas enfim. Mas eu acho que uma coisa... Qual que é o nome do documentário? O documentário chama, em português, ficou Clichês de Hollywood e o Cinema Como Você Sempre Viu. Em inglês ficou, acho que Attack of the Clichês, uma coisa assim. Que é apresentado pelo Rob Lowe. É uma horinha, né? Uma coisa leve, assim, e gostosa de assistir. Mas uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que é interessante de pensar, é que muitos desses clichês, especificamente do cinema, então tem umas coisas que são muito específicas de filmes hollywoodianos e tal, eles são estratégias que acabaram virando muletas narrativas para você criar uma determinada imagem de personagem
personagem ou uma cena engraçada, por exemplo, e que não condizem muito com a realidade. Eu acho que e que, assim, é aquilo, tudo bem, não, de vez em quando você tem coisas que não condizem com a realidade, né, não tem problema, mas tem horas que isso incomoda porque você fica, meu Deus, é sempre assim. Então, 2 exemplos, que eles chamam lá de grocery package, né, grocery bag, que é uma sacola de papel de pão de supermercado, de venda, de alguma coisa assim, que não existe em lugar nenhum. As pessoas hoje usam sacola de plástico, as pessoas usam sacola sei lá o quê, e ninguém compra uma baguete que fica com uma maçã do lado, sabe? Ninguém faz isso. E você tem essa imagem muito comum em vários filmes, principalmente, sei lá, comédias românticas ou comédias, ou, enfim, filmes, sei lá, se consolidaram, né, nos anos 80, 90, talvez começo dos anos 2000, e que é um negócio que realmente você fala, gente, ninguém faz isso, ninguém carrega aquela sacola daquele jeito, e eles fazem isso como uma estratégia para meio que mostrar que a pessoa tá naquele dia a dia comum, né? Que ela vai chegar em casa e comer um pãozinho e que ela acabou de passar no mercado que sai do trabalho. Mas por que você acha que daí usam a sacola de papel e não uma normal? Se é pra justamente demonstrar um cotidiano? Eu acho que é isso. Tipo, ela é mais visual, né? Eu tipo, tenho uma sacola que do extra, 100% né? É, tipo, baseada no nosso reconhecimento rápido. Exatamente. Você olha para aquilo e como você já viu aquela imagem outras vezes, você fala, ok, eu sei o que isso quer dizer. Sim. Versus o trabalho de tentar explicar um novo conceito do BBB. Sim. O que eu vi na vida real, né, na prática, usando essas sacolas de pão, né, essas sacolinhas de ter aquele tecido marrom, né, pardo, nos Estados Unidos, quando a pessoa tava em na rua. Porque lá eles não podem beber para não influenciar crianças e tal. Então, se ele compra uma bebida, uma cerveja, ele põe no saco de pão ou uma cachaça, whatever. Então isso daí eu vi. Mas realmente, o que o Dani tá falando a imagem que me vem é tipo a galera com aquelas baguetes mesmo, assim, sabe? Andando na rua, tipo. Não, mas no meio de Nova York, assim. Sim, mas é isso, é visual. Eu acho assim, tô fazendo aqui um paralelo entre filmes hollywoodianos que tentam ser o mais acessíveis e fáceis possíveis, eles vão ter isso. Um filme independente que passa no festival, vai mostrar, sei lá, a pessoa com uma sacola ou a pessoa fazendo de um jeito típico da região que exige um esforço, exige um comprometimento de você entender, falar, essa pessoa está vivendo o dia a dia dela, sabe? Tem um processo a mais, sabe? Porque filme brasileiro não tem muito isso. Filmes brasileiros... não tem, mas... Não sei, mas você entende que... Acho que, sei lá, talvez no Brasil teria não sei se tem um clichê, mas... Do café da manhã, a mesa do café da manhã com mamão papaya. Exatamente. A mesa tipo, é o dia a dia, né? A pessoa acorda e vai comer um café. Qualquer novela tem, né? Mas acho que até em alguns filmes, tipo aquele... Todo mundo come mamão papaya todos os dias, é constante. Sim. Um copinho de suco que ela só dá uma bicadinha, né? E você não vê mais ela tomando, assim. Isso é maravilhoso. Mas o que eu tô... Assim, só pra eu terminar o negócio. Tem essa coisa do grocery bag. Então é visual, é uma coisa que você vai lá, bate o olho, já saca o que tá acontecendo, já pega aquela informação. E tem uma que também eu nunca tinha me tocado e eu vi nessa lista e eu falei, cara, é isso mesmo. Que é o que eles chamam de... como que é? Speech take. Speech take, que é quando você... aquela cena, tipo, também nunca acontece, isso jamais acontece na vida real, tipo, talvez aconteça uma vez na sua vida inteira, que é, você tá bebendo uma coisa, a pessoa faz uma pergunta que te espanta, ou comenta alguma coisa que você não imaginava, e você dá aquela cuspida naquilo, ou a pessoa engasga e fica com o nariz escorrendo, sei lá. Isso é tipo, nunca acontece, e nos filmes é super comum, principalmente em filme de comédia, né, ou comédia romântica, que é pra você mostrar que a pessoa, porque é engraçado, é visual, a pessoa, você vê que ela ficou assustada, espantada, ou incomodada com aquela informação. Tipo o Ted Lasso tomando água com gás. Exatamente, tipo o Ted Lasso tomando água com gás, que ele detesta. Mas é isso, tipo, nos filmes, tipo, sei lá, a menininha vai fazer uma pergunta que é algo sexual, assim, e o pai vai dar aquela, meu Deus, minha filha está fazendo uma pergunta dessa, estou espantado. Ou então alguém dá uma informação que, tipo, coloca em xeque algo que o protagonista fez.
né? Aí a pessoa dá aquela engasgada e fala, não é nada e tal. E aí ele, sei lá, toma uma atitude em cima disso. Então é um tipo de, até eles chamam no roteiro, né, de beat, que é comum de ter, assim. Mas realmente, isso não acontece, isso é um clichê porque não acontece na vida real e você fica, gente... Eu não acho só né? que tenha o fato de você, tipo, não acontecer, mas eu acho que há um exagero, sabe? Porque, por exemplo, eu já presenciei pessoas que cuspiram água ou qualquer coisa que estavam bebendo porque escutaram uma coisa muito engraçada, por exemplo. Não, isso sim, mas é diferente, né? Então, mas é isso que eu tô te falando, que daí, às vezes é o exagero, tipo, você pega uma situação que, tipo, nossa, a pessoa vai cuspir de rir, não sei o que e tal, e aí eu exagero isso pra outras situações de surpresa, de né, uma situação constrangedora e não sei o que e tal, e eu acho que às vezes até esse negócio da sacola de pão é um pouco isso também. Tem o lado visual, né, lógico, que daí essa sacola marrom, até o lance de pegar o barulho da sacola, né, que é outra coisa e tal. Então eu acho que tem toda essa questão visual, mas tipo, o cara acaba exagerando, né, na hora que você tá fazendo ali, você precisa, isso daqui compraria, colocaria numa sacola de plástico. Não. Dá pra colocar numa sacola de papel? Dá. Então bota na sacola de papel porque vai ficar visualmente mais bonito. E aí é uma coisa que vai meio que se repetindo ao longo dos filmes e cria-se esse padrão, assim, né? Então, eu particularmente acho que tudo isso, se a gente olhar o contexto histórico de como eles começaram, é muito fácil entender. Por exemplo, o speech take é uma coisa que existe desde antes do cinema existir. É uma coisa que já existia em, tipo, teatro e palhaços, vaudeville, etc. Então, assim, quando você pensa em teatro, precisa ser um exagero, por exemplo, todos os movimentos precisam ser exagerados, porque você não tem o close-up pra ver, entendeu? A pessoa tem que estar lá no fundo e saber o que você tá tentando fazer. O começo do cinema também era hipervisual, porque a gente não tinha o som. Então, nessa história de tipo, mostre, não conte ou explique, você precisava então exagerar um pouco o visual para que aquilo ficasse claro. E aí é isso, uma vez que você estabeleceu aquilo como uma linguagem hiper reconhecível, se você não quer gastar tempo útil do filme explicando isso, sabe? Ou então se você quer fazer um filme que é desses que tipo... você assiste, mas simultaneamente você tá no seu celular, sabe? É um filme que você não vai dar toda a sua atenção. Então você usa essa linguagem porque você sabe que aquilo vai ser entendido facilmente, mundialmente, né? Porque tem isso também. Porque as diferenças culturais, assim... Por exemplo, aqui no Brasil, eu nunca na vida carreguei um compra em sacola de papel. Tipo, mesmo tipo, pão, assim, é uma coisa que ainda coloca depois numa sacola de plástico. Exatamente. Mas assim, é uma coisa que foi uma linguagem que foi tão construída que mesmo aqui pra mim, que não tenho teoricamente essa referência no dia a dia, eu já tenho essa referência culturalmente, né? Até você falando da coisa, eu pensei, nossa, um tipo de filme onde caberia muito uma sacolinha de pão dessa seria tipo os da Turma da Mônica, né? O Laços ou Lições, assim. Porque eles têm tipo um ambiente meio... quase que fabulesco, retrô, né? Sim, quase que fabulesco, assim, uma coisa meio... O interior idealizado, né? Então assim, faria sentido. Então é isso, assim, também interessante de pensar. Porque, por exemplo, a questão do speech take, né? Da pessoa dar aquela cuspir alguma coisa e tal. Quando a gente fala de algum filme muito incrível, muito bem atuado e tal, a gente geralmente elogia coisas tipo sutis, né? A gente valoriza muito, né, a sutileza. Então a gente fala, nossa, olha que incrível. Se você olhar, a atriz se surpreendeu naquele, né, o personagem se surpreendeu naquele momento e você só vê uma coisa no rosto assim e já muda de cena e tal. E o speech take é justamente isso, tipo, vem do primórdio do cinema, que é quando você não se preocupava com esse, a linguagem ainda não tinha chegado nesse ponto, e aí você precisava de uma coisa mais exagerada, de uma coisa visual, porque era a câmera mais longe, sei lá. Então acho que tem muito disso também, assim, tipo, a gente tem a questão da evolução, e o clichê só se torna ruim, entre aspas, e aí é claro que tem variações e tal, quando ele é, tipo, muito repetido, porque é basicamente como se a pessoa demonstra um pouco, né, tem essa defesa que a Ana fez do filme, que é para ser mais consumido rápido, mas tem essa coisa também que ele pode representar uma espécie de
de preguiça e de, por exemplo, de você não exigir uma grande atuação. Você não precisa de um grande ator para cuspir uma água, mas você precisa de um ator, uma atriz muito bons para fazer uma coisa sutil que você fala, oh meu Deus, que atuação maravilhosa. Então, eu acho que tem isso também, né? Ele passeia por esse lado entre o consumo fácil, que talvez seja necessário no determinado momento, e a comodidade de não criar algo novo, ou de não gastar a energia do filme para algo mais dito, não é sutil, dito refinado, digamos assim, né? Eu acho que daí tem uma outra coisa que também acaba tornando ele ruim, que é ele realmente perder o timing, né? Que é isso que a gente estava falando aqui antes. Nesse caso, por exemplo, da mulher indefesa e tal, que precisa ser salva. Ele já foi repetido várias vezes, mas agora ele passa a ter um timing errado também, sabe? Sim. Você forçar a mão nisso já não encaixa mais com o que a gente tá vivendo. Porque você tem o clichê que não ofende ninguém, tipo, ninguém vai ser... Nossa, os fabricantes de plástico não se sentem ofendidos de você usar sacolas de papel lá no negócio na bolsa para carregar o pão, mas obviamente que com a sociedade passando pelas suas transformações, os clichês que representam, enfim, atrasos, né, ou coisas que se transformaram, aí eles passam a não ser mais bem-vindos. A gente pode até falar de alguns, eu até coloquei na listinha, tipo, clichês racistas e clichês machistas, né, que são alguns dos principais que a gente hoje olha com mais atenção, justamente porque se fala, poxa, né, não tem necessidade mais, né? Nunca teve necessidade, na verdade. Né? O que me diz, John? Dane-se. And of course, I paid my respect to Bubba himself. Hey Bubba, it's me, Forrest Gump. Oh, hell, let's just do what we always do. Hijack some nuclear weapons and hold the world hostage. Tem também, inclusive, um assunto aqui que eu acho que é até bom, né? A gente tá nesse tema para eu poder finalmente destilar aqui meu veneno, que é sobre os filmes de super-herói e tudo mais, que a gente aqui, vira e mexe, a gente fala, putz, a gente tá tão cansado disso, porque é a fórmula, né? Fórmula repetida e tal. Mas tem um ponto específico, porque como a gente está falando especificamente sobre cenas e né, alguns detalhes ali, né, de takes e tudo mais que a gente acaba vendo como clichê, e não estamos falando exatamente sobre o filme como um todo, tem uma coisa que me incomoda muito nos filmes de super-herói, uma vez até comentei isso com o Henrique, que é o seguinte, tem aquele lance de o cara ser o exército de um homem só, né? O cara resolve todos os problemas e tal, então tá uma puta organização terrorista, tá querendo atacar o planeta, o cara pega a metralhadora dele, entra num galpão, mata todo mundo e resolve o problema. Então, assim, isso é o normal. Em filme de super-herói, isso volta a acontecer, né? Na figura do herói, existe todas as dificuldades que são construídas para ele e tal. Mas uma das coisas que muito me incomodam nesses filmes é quando o cara ele atinge um nível muito alto, quer dizer, ele luta contra um vilão super forte e um cara super complexo e difícil, não sei o que, ele luta, ganha, e aí no filme seguinte, ou no episódio seguinte, ele tá apanhando pra um soldado lá, um policial que tava dando multa de trânsito, e aí, sabe, ele tá apanhando pra esse cara, e do nada, tipo, é o mesmo personagem. É um rancorzinho do Arrow. Rancor de Arrow, de Flash, né, todas as séries da CW aí, pelo amor de Deus. Mas os filmes em geral, né, de super-herói tem isso, e eu ficava indignadaço com isso, eu falava pro Henrique assim, cara, como? O cara acabou de lutar contra um supremo senhor das artes marciais, isso que ele passou anos treinando e tal, e agora ele tá apanhando pra um carinha, então tipo, meio que esquece também, tudo que ele aprendeu. Tem também, às vezes, em um único filme, você tem muito assim, tipo, tem um poder, sei lá, a pessoa tem uma super força, como que você mede super força, né? Tipo, ninguém, sei lá, eu duvido que os filmes tenham, e talvez devessem ter, sei lá, um especialista em física que calcula o Newton a força em newtons, né, que mede.
do soco e da força do super-herói. Porque, assim, tem muito disso também, né? Tipo, ele ergueu um prédio, ou conseguiu derrotar tal coisa, ou impediu o trem de cair do trilho. Aí chega num determinado momento, tem um super-herói que consegue, sabe, barrar o soco dele. Aí você fala, tá, o que é mais forte? Deve ter uns nerdologia fazendo uns... Deve ter, não, tem uns episódios de nerdologia lá, explicando algumas coisas assim. Não duvido, mas é isso, tipo, também não deixa de ser, porque é de acordo com o necessário pra narrativa, né? Então, a escala de poder é muito irreal, né? Porque assim, ele precisa... muito mais forte. Porque assim, o super-herói precisa, sei lá, no começo do filme, ganhar tal coisa, ou proteger tais pessoas pra mostrar que ele é o super-herói e porque tá no desenvolvimento lá da história. E aí, no final, ele precisa ter dificuldade de enfrentar o vilão, ou o que quer que seja, né, poder se superar, para poder ter o ponto alto da narrativa e tal. Só que, e assim, aí se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que não rola. Não faz sentido. Aí é um clichê você ter esses momentos. Mas também a gente super compra, né? Eu acho que a grande questão do clichê, talvez o maior problema deles, se é que eu posso determinar isso, assim, é você perder a crença do espectador, né? E a pessoa fala assim, sabe, tipo, o famoso, duvido, isso aqui, nada a ver. Sim, total. Era o que eu ia falar justamente. É tipo, você compra porque é suspensão da descrença, entendeu? Então, assim, e especialmente em coisas que têm continuações infinitas, é óbvio que pra ter uma continuação, as situações vão começando a ficar, tipo, mais e mais e mais fantasiosas e bizarras. E aí você começa a ter que quebrar leis internas do próprio mundo que você construiu pra, tipo, aquela história poder seguir em frente, sabe? Então é isso, você fica assim, ok, agora existem 50 Miranhas no mesmo universo, beleza, sabe? Exatamente. Você simplesmente entra e compra, porque se você começar a questionar demais, você nem vai ver esse filme. Não, e quer ver um outro clichê que também, tipo, eu acho tão desnecessário, isso também me irrita, que é quando você tá ali e você tem esse vilão, e o vilão é super mauzão, né? E aí ele vem com a arma dele, ele dá o tiro no amigo, e dá o tiro no outro, não sei o que, não tá falando nada. Ele vai lá, dá um tiro em um, dá um tiro. Quando ele chega no herói, ele resolve que antes dele dar o tiro, ele precisa explanar o plano inteiro dele. Tudo. Sim, clichê dos todos os filmes do 007. Esse tava na minha lista de clichês clássicos do cinema. Não é só assim que ele vai falar, o meu plano era dominar o mundo, era isso. Não, ele pega e fala assim, meu plano era eu ia dominar o mundo através de um cyberataque, onde eu ia colocar vírus. Daí ele dá as minúcias do... Mas, gente, novamente a gente voltar no contexto histórico, entendeu? A humanidade, por milênios, teve acesso a teatro, onde existiam, tipo, monólogos, onde era uma coisa comum, e onde também existia o coro grego, que comentava a situação, ou seja, era tipo, meio que um narrador, quase. E aí, de repente, você entra nesse novo... meio que, assim, vamos ser bem sinceros, o cinema é relativamente jovem, gente. O cinema tem 150 anos só. Comparado, né? Mas, então, você tem que inventar uma nova tradição de como, então... Meu Deus, como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer o monólogo de Hamlet, mas só que, tipo, num negócio em que a pessoa não pode falar sozinha. Aí você inventa umas coisas assim, que é assim, vamos combinar, é preguiçoso? É super preguiçoso? Mas, ao mesmo tempo, se o objetivo do seu filme não é ser realista, e o objetivo de 007, desses filmes que tem, tipo, um vilão muito caricato, ou um mocinho, muito mocinho, que salva o mundo, etc., o objetivo deles não é, tipo, ser vida real, né? Então ele fala assim, foda-se, o meu objetivo é só, tipo, explicar aqui e deixar claro para as pessoas. Não é fazer as pessoas saírem do cinema e ficar tipo, meu Deus, o que será que era a real, verdadeira intenção por trás? Mas sabe onde que eu acho que tá o problema aí, Ana? É que muitas vezes você vai junto com o personagem principal, o herói no caso, você vai decifrando tudo que tá acontecendo. Então você vai junto acompanhando tudo e tal. E aí o vilão ele é usado quase que como uma confirmação de tudo aquilo que você acabou de ver, entendeu? Então ele vem mastigando, e aí o vilão
fecha o assunto ali, sabe? Não, era realmente isso, eu ia fazer aquilo e tal. Então é esse ponto que pra mim assim fica muito maçante. Sim, isso me irrita também, quando subestimam a inteligência do espectador, né? Tipo, se você já me mostrou de outras formas, você não precisa disso, né? Mas, e muitas vezes tem a moralidade, né? Do tipo, principalmente Hollywood, né? Que é super, né, preocupado em passar moral e tal. Então, assim, o monólogo também serve pra mostrar que o vilão sei lá, ele defende uma supremacia de um povo sobre outro, ou que ele defende que um país ataque o outro, sabe? E aí você passa aquela moral do tipo, olha, o nosso herói está protegendo o mundo destes maldosos, né? Então tem muito isso também, assim, essa coisa. E aí, claro, filmes do 007 vão fazer referências, principalmente os mais antigos, né? Na União Soviética, né, até esqueci o nome da dualidade, né, entre tipo capitalismo e socialismo, tá, a Guerra Fria, né, enfim, e coisas do tipo. Então você tem, claro, cada época vai ter os seus elementos que dá pra você interpretar conforme o que tem no roteiro e tal, no monólogo, mas é sempre tem essa preocupação moral que acho que o monólogo passa, e se você tiver uma estratégia de, sei lá, flashback do vilão, né, ou alguma outra forma de descobrir o que aconteceu, ou alguma outra pessoa explicando, você não consegue necessariamente com o mesmo efeito, né? E aí tem até a brincadeira, né? Tipo, se ele tivesse sotaque britânico, então, nossa, o vilão está completo. Exatamente. Tanto que tinha aquela brincadeira do Mike Myers, né? Quando ele fazia lá o Austin Power, que o vilão era exatamente esse estereótipo, né? Era o vilão careca, Dr. Evil com o dedinho na boca. Na boca. Tem um filme recente que eu vi, eu não tô conseguindo lembrar qual é, mas eu lembro que tipo, ele quebrava com esse clichê porque ele tipo, matavam a pessoa, sabe? O vilão tava lá, eu vim aqui para fazer tal coisa, e pá, alguém dava um tiro, vai tomar no cu e tal. Kingsman faz isso um pouco. Acho que o Kingsman faz isso. É verdade. Então, tipo, isso que também é interessante. No Watchmen também tem, né? No Watchmen. No Watchmen, pegando o exemplo do filme. Ele fala, o Ozymandias, ele fala, né? Você acha que eu sou um vilão de histórias em quadrinhos? Que eu vou contar meu plano? Meu plano começou em andamento há meia hora atrás. Tipo, a hora que eles estão descobrindo as coisas, as cidades já foram atacadas, né? Ah, legal. Ele quebra esse clichê. Também isso, né? Porque você tá esperando por aquilo, e aí ele tipo, faz a quebra e ainda... Subverte, né? Subverte, critica, né? O que já foi feito antes e tal. Então dá pra ver... em vários momentos essas coisas, né? E quer ver outro clichê que é interessante? Esse aparece também muito em filme de super-herói e tal, mas tem também vários outros filmes, que é quando envolve também a morte, né? Então você tem sempre aquelas conversas profundas na frente da lápide, né? Que é sempre as conversas ali de reflexão e tudo mais. E quando o cara, ele tá ali, às vezes pode ser herói, pode ser vilão e tal, mas que ele gosta de ver o funeral de longe, assim. Ele assiste o funeral de longe, né? Uma olhadinha pra ver se tá todo mundo ali. E ninguém percebe ele lá, né? Ninguém percebe, exatamente. No negócio da Netflix, inclusive, eles citam Velozes e Furiosos, que tem, tipo, Paul Walker assistindo o velório de longe, aí o Vin Diesel assistindo Paul Walker assistir o velório de longe. É maravilhoso. Que da hora. É muito bom, mas é isso, tipo... Essa eu não sabia, não. Quebrou o rapa. É muito bom. É muito bom, muito bom. Mas é isso, tipo, porque você ainda tem a imagem, né? Tipo, um velório, tipo, respeitoso, né? Então você não vai filmar lá de perto, mas você filma de longe. Geralmente, tipo, um justiceiro, né? Que tá amargurado, não pode ser visto pelas pessoas. Aí ele vê meio de longe e tal. Esse da lápide, quando eu tava vendo também, foi engraçado que eu sempre pensei, pô, toda vez que eu vou no cemitério, a gente vai lá no túmulo, né, do parente, e tipo... Pô, essa planta tá morta, e tira a sujeira, fica limpando o negócio. Você não fica lá refletindo e falando que seu parente é morto. Fica limpando arrumadas, reclamando do pessoal do cemitério. Pô, esse pessoal aqui não cuida direito.
E a galera dos Estados Unidos não, né? Nos filmes, né? Eles vão e ficam só... Senta no banquinho, conversa. E é engraçado que, tipo, tem a questão do cemitério em si, né? Que sempre é lindo, sempre é, tipo, muito arrumadinho. Uhum. E, assim, não sei... Exato, aqui os cemitérios do Brasil tá tudo, tipo, sujo. Exatamente. Não, e ainda assim, eu, nesse exato momento, eu e o Henrique estamos em posição de privilégio, porque aqui em Itu tem um cemitério muito bonito. Inclusive, o SBT vinha gravar várias novelas foram gravadas, né, aqui em Itu, eles vinham pra gravação nesse cemitério aqui. Mas a maioria dos cemitérios é, tipo, meio toscão, meio largado, né, tipo... Aí tem umas... Os góticos bebendo vinho barato. Não, e às vezes... Não, e umas lápides com uns azulejos rosa, umas coisas nada a ver. Também. Tem aquelas que não tem nada. Uma vez eu fui em um que, tipo, tinha muita lápide, que era só um cimento, assim, porque acho que às vezes né, família que não tem condição de fazer a lápide, ou até, né, enfim, pessoas que nem tem uma família pra se preocupar com isso. Então você tem, tipo, só um cimento, assim, e é isso, tipo, no filme tem que ter uma coisa bonita, e aí geralmente, tipo, precisa estar bem claro, né? Então tá, tipo, o cara tá chorando e você ainda não sabe por que ele tá. Aí tá lá, amada esposa, mãe, né? Fulano. Geralmente tá só uma fotinho com o nome da pessoa. Você tem que saber o que ela fez na vida, né? Não, então, a conversa máxima que a gente tem na frente da lápide é falar assim: mãe, você pagou lá a manutenção da lápide do vô? Lá no cemitério, porque tá sujo, não é possível. E quando você tá no meio do cemitério andando e é tudo mais ou menos igual, aí do nada aparece um que parece uma pirâmide no Egito, assim, um negócio tipo um monumento. Aí você fala, cara, esse era o rico da cidade, né? Exatamente. É bem Mas, isso, gente, né? é a volta do solilóquio do Hamlet, entendeu? Ele falando lá com a caveirinha dele. Verdade. É tipo a versão moderna de você falar com a lápide, assim. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa dessa meio doida que fala... Quando eu vou visitar a lápide do meu pai, eu converso com ele. Mas eu entendo que é assim, você tá no meio de uma fuga da polícia, aí você vai no cemitério pra visitar sua mulher, eu tô tipo, prioridades, amigo. Exato. Fala com ela enquanto tá dirigindo, né? Tipo, ela vai te ouvir. Exato, tipo, reza à noite, tá ligado? Pronto, resolveu. O que me diz, John? Dane-se. And of course, I paid my respect to Bubba himself. Hey, Bubba, it's me, Forrest Gump. Oh, hell, let's just do what we always do. Hijack some nuclear weapons and hold the world hostage. Eu até fui mó passivo. Eu ia falar passivo-agressivo, mas na verdade eu fui agressivo com o Dani na abertura. Mas era uma piadinha só por conta da porrada de clichês de filmes de terror que existem, né? E tem até agora, no comecinho do ano, veio o novo filme da franquia do Pânico, que é uma franquia de cinema que ficou muito famosa, né? Desde o primeiro filme lá pelo Wes Craven, por expor muito, jogar na cara do público os clichês, né? De filmes de terror. Então, um dos clichês mais padrões que tem é esse que eu zoei o Daniel, né? O casal lá que faz sexo, ele vai ser morto. Geralmente, a sobrevivente, que é outro clichê que é a Final Girl, é a garota inocente, é a garota virgem. Então, é um dos primeiros clichês, assim, dos mais conhecidos de filme de terror, é isso, né? Dos terror slasher, né? Dos terror slasher, exatamente. Mas tem vários, tem tipo, os estereótipos nos grupos dos jovens. É a menina certinha, a menina rica ou a menina metida, o cara maconheiro, tem o cara atlético. O clube dos 5, basicamente. Exato. Exatamente. O vilão que morre, mas ele volta na final, né? Tem a icônica cena do primeiro Sexta-feira 13 que teve, que nem era o Jason Voorhees, né? Que era o assassino, que era a mãe dele e tal. E a última cena, ele aparece em qualquer filme de terror também. No Pânico eles brincam com isso, ó, dá um tiro a mais aí na testa
pra garantir. A pessoa tem que fugir, ela tá dentro da casa, ela não corre pra porta da frente ou pra porta dos fundos. Ela corre pela escada e sobe. Tipo, ela no mínimo tá garantindo quebrar um tornozelo, quebrar uma perna, se ela tiver que pular de lá de cima, né? Não, e quando você assim, no Brasil a gente não tem muito essa coisa do sótão, né? Mas quando você assiste os filmes de terror, que tá acontecendo alguma coisa na casa, a pessoa abre aquela porta que dá pro sótão, e aí aquela puta coisa escura e, né, e aí a pessoa... aquela escada bizarra, né? A pessoa vai pisando, fazendo aquele... né? Toda vez que eu vejo isso, eu falo, cara, só não desce. É isso. Você tá escutando um barulho num buraco que você não consegue enxergar, você não desce. Só isso. Mas você sabe que tem umas coisas que... não, tem isso. Mas tem umas coisas que outro dia eu vivi uma coisa que eu lembrei de filme de terror. Foi alguma coisa assim, tipo, sabe, barulho no quintal, alguma coisa assim. E eu fui ver... Daniel, eu tô na tua casa, você tá falando isso, caralho. Não. Mas não é nada. Mas assim, alguma coisa assim. Aquele fantasma que vem me visitar frequentemente. Nada que fica no quarto da minha irmã, né? Mas é isso, tipo assim, foi um barulho que eu ouvi e tal. Eu fui ver e, tipo, era ou uma árvore um trem da árvore que caiu, ou um passarinho, ou, sabe? E aí eu fui ver e tal, e depois eu pensei, falei, por isso que nos filmes de terror as pessoas não ficam, porque no filme de terror não tá tocando, tipo, sabe assim, na vida real, não toca uma música não tem outros elementos, então você não tem medo, entendeu? E eu acho que tem muito disso também, tipo, às vezes você vê lá, você fala assim, cara, o cara vai, sabe, fez tal barulho e o cara foi lá ver, porque se faz um barulho em um determinado lugar, às vezes você vai lá ver. Você não fica pensando, nossa, acho que tem um serial killer completamente maníaco por aqui, entendeu? Amigo, então... mas isso eu acho que é porque você é homem. Porque se eu ouço qualquer barulho, eu já saio com, tipo, pego uma faca na cozinha, o meu celular pronto pra ligar pra polícia, tá ligado? Tipo, a gente é doutrinado tanto a, tipo, se proteger, meu Deus, que, bom, pelo menos eu e todas as minhas amigas mulheres somos bem paranoicas. É verdade. Não, eu acho que, eu entendo, mas assim, o que eu tô dizendo é que às vezes o barulho é diferente, tipo, foi um barulho muito estranho e aí está algo acontecendo. Não, às vezes é simplesmente, tipo, nossa, que é isso que tá aqui atrás da janela, sabe? Deixa eu ver. Então eu acho que, sei lá, eu acho que tem alguns momentos que faz um pouco de sentido e que no filme, dependendo do filme, ainda mais nesses mais clichês, né, possíveis, você tende a ficar assim, meu Deus, como que ele é burro, né? Mas é porque você já tá ouvindo também a trilha sonora, você já tá sabendo que você foi ver um filme de terror. Então tem essa coisa, né? Tipo, o personagem toda supostamente... a correção de cor, né? Tipo, o tom todo azulado, tal. Exatamente. Umas coisas que, tipo, a versão vida real disso não seria tão assim. Fora que tem aquela construção também que você tá assistindo uma terceira pessoa fazer isso, né? Então, realmente, você tá olhando ali, por exemplo, se o cara tá descendo e aí ele tenta acender a luz não acende. Mesmo assim, ele continua descendo e indo em direção à escuridão. Aí ele pega a lanterna do celular, por exemplo, e vai filmando. A câmera não coloca você ali na primeira pessoa vendo o que ele tá vendo e tal. Você, tipo, a câmera tá um pouco mais longe e você vai vendo ele, a silhueta dele, apontando para alguns pontos, então você também não tá vendo alguma coisa, e aí sempre tem também, né, a construção do medo, que é você colocar o vilão lá no fundo, ele aparece de relance, né, uma coisa que, tipo, você vê, e às vezes o herói, a pessoa que tá ali, não tá vendo, e aí você fica, caraca, eu vi, ele não viu, é realmente perigoso. Sim. E tem uma coisa um outro clichê que é, o nome do clichê já é super batido e já é até motivo para se fazer filmes, né, que é o jump scare, né, tipo, sim, fazer filmes que seriam de terror, mas que o principal motivo é que é diferente, né, ser de terror e dar susto. Que significa, né, pular de medo para aqueles que... né? Sim, e assim, o jump scare, beleza, ele é usado muito hoje em muitos filmes e tal, mas tem um que é interessante, que é o do gato numa casa ou mal assombrada ou na casa da pessoa que teve, ou tipo, tem ou um maníaco ou um fantasma ou qualquer coisa na casa, que é meio que no começo do filme pra meio que, tipo, quebrar o gelo do susto, sabe? Sei, o primeiro susto ser um susto de verdade, de algo que dá medo, ele é tipo só um gato que pulou do armário, sabe? Tipo, você fica, toma aquele sustinho. E não deixa de ser, tipo, até do ponto de vista, sei lá, fisiológico, né? Você já lança uma adrenalina pra pessoa se preparar pro que vem por aí, sabe? Pra ele
preparar o próprio corpo e tal, pra não tomar um susto tão grande. Então, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, porque isso é uma coisa que eu tava pensando sobre esse tema recentemente, com uma sensação que eu percebi que eu comecei até agora assistindo os filmes. Existem momentos que eu tô assistindo filme ou série e tal, e eu percebo que eu já tô esperando o que vai acontecer em seguida. Então, por exemplo, esse lance do jump scare. Às vezes a cena ela é construída de uma maneira que enquanto você tá ali, tá olhando e tudo mais, você já tá olhando para aquilo e você tá falando, opa, vai vir um susto, vai vir um susto, vai vir um susto. Você já tá se preparando, que é essa preparação que o Dani falou, e aí de repente acontece alguma coisa e aí a música sobe, né? É um grito, é alguma coisa rápida que acontece ali, que te dá aquele impacto, assim, rápido, né? Então, isso é uma coisa que vai te preparando. Mas eu fui percebendo que existem momentos que eu fico reparando em outras coisas, assim. Eu acho que a gente foi tão moldado dentro dos clichês que às vezes a gente já fica esperando o próximo passo. Então, por exemplo, às vezes eu tô vendo um filme e ele me surpreende porque ele constrói a cena de uma maneira que a hora que eu tô assistindo eu fico pensando assim, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa, vai dar merda, e aí não dá, a cena passa. Eu fico, caralho, olha isso daí, me enganou. Certeza, o diretor tava lá assim, vou fazer todo mundo acreditar que vai ter alguma coisa aí, né? E também tem isso, tipo, não deixa de ser uma forma, talvez até um pouquinho preguiçosa de você subverter um clichê, né? De você fala assim, vai todo mundo esperar que vai acontecer uma coisa e tá tudo certo. Eu acho que sim, tem esse uso, tanto para subversão quanto para tipo, fazer de fato e você já tinha previsto que aquilo ia acontecer. Mas eu acho que às vezes as pessoas reclamam um pouco de tipo, mas eu já sabia o que ia acontecer. Por exemplo, nesses filmes de, quem matou, sabe? Umas coisas assim da vida. Você fica, mas eu já sabia. Mas meu filho, o filme inteiro foi construído com dicas para justamente você, tipo, descobrir, entendeu? É sinal de que o roteiro foi bem escrito, é bem amarrado, e não é aquela coisa tipo Game of Thrones, onde você passa 8 temporadas falando Jon Snow é o cara escolhido, Jon Snow é o cara escolhido, e aí foda-se ele, tá ligado? Tipo, as coisas se amarram e fazem sentido. Então eu acho que existe uma diferença entre, tipo, um clichê e outra de, tipo, plantar sementes que talvez a gente, que é, tipo, cinéfilo, que assiste muito mais conteúdo, etc., capte essas sementes de maneira muito mais imediata, mas que o público médio, sabe, não vai colher assim tão prontamente e ainda vai surpreender, mas quando olhar pra trás vai falar, é mesmo? Ah lá, tinha aquilo apontando pra isso. Isso, mas você sabe que isso eu tenho achado, inclusive, bom, tipo, essas coisas que, tipo, vão se construindo e às vezes eu percebo que eu fui enganado pelo meu próprio sentimento que já esperava um clichê, entendeu? Uma expectativa, né? Essa quebra de expectativa, eu acho que tem vários momentos que ela é muito válida, assim, porque ela vai meio que te desconstruindo em relação àquilo, sabe? Você vai olhando, vai falando, já estou esperando uma coisa. É tipo o filme do casal que é perfeito e não fica junto, entendeu? É tipo assim, essa quebra de expectativa é válida também, né? A você ir criando essas quebras de uma maneira que às vezes vai te mostrando, existem outros caminhos também para seguir. A gente não precisa só ir batendo no mesmo clichê de uma maneira que isso vai se construir, que isso vai se perpetuar e tal. Tem outras formas. E eu tô falando isso porque em vários momentos eu tô assistindo um filme que às vezes o tom do filme em si, ele nem tá te preparando para uma coisa muito clichê, só que eu já tô tão acostumado com aquilo que às vezes eu já fico esperando. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tô assistindo um filme que ele tem uma certa tensão ou alguma coisa de investigação assim e tal, aí sei lá, às vezes o cara faz uma cena em que o cara tá atravessando a rua, sabe, meio estudando alguma coisa e tal. Enquanto ele vai mostrando essa cena do cara atravessando a rua, eu fico, vai dar merda, vai ser atropelado, vai dar alguma merda e tal, porque é o que geralmente você costuma ver. E aí não, o cara simplesmente atravessa a rua com o papel, estudando não sei o que, chega do outro lado e continua andando e pronto. Era só uma cena pra mostrar que ele tava, sabe, debruçado naquilo, que ele tá dedicado àquilo e tudo mais e tal. E aí,
isso que eu acho interessante, eu como espectador e observando isso, pô, ele quebrou, não sei se foi a intenção do diretor ou da montagem e tudo mais, mas de uma certa forma essa obra quebrou essa minha expectativa, sabe? Eu já tava meio que predisposto a aceitar que acontecesse alguma coisa, porque era o comum acontecer. Mas aqui não aconteceu e eu acho ok em relação a isso, sabe? Eu, particularmente, cada vez mais eu vejo filmes e não fico preocupado com isso, sabe? Eu tenho cada vez mais preocupado em, tipo, compreender o que eu tô vendo sem tentar me antecipar ou falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sei lá, fulano vai morrer. Tipo, sabe assim, eu tô preocupado com o que tá acontecendo, em interpretar o que tá acontecendo. Sei lá, comigo tem sido muito assim, daí eu acabo não tendo essas coisas, entendeu? Talvez seja por isso a minha bronca com os filmes de jumpscare. Esses filmes de terror dos últimos anos que se preocuparam tanto em jumpscare que chegou uma época que eu peguei ranço. Porque, primeiro que eu não gosto muito de levar sustos aleatórios, eu gosto mais do horror no sentido da situação de uma história e não necessariamente de tomar susto. Mas também porque o jumpscare, principalmente nos filmes mais clichês, nos filmes mais simples ou que mais repetem esse formato, a minha percepção é que, tipo, ele te prepara demais, entendeu? Ele é um parque de diversão, sabe? Tipo, você vai pra sentir o frio na barriga de ficar ai, dar um grito e dar risada com os amigos, porque acaba sendo uma coisa até muito bem adolescente, né? Ver esses filmes assim. Trai muito adolescente, por isso até que fazem sucesso. Mas é isso, tipo, eu acho que eu não gosto tanto disso, sabe? Tipo, eu não tô preocupado em ficar antecipando algo que eu tenho certeza que vai acontecer e aí aquilo acontece. Porque isso pra mim é uma montanha russa. Você tá subindo, uma hora vai cair, você tá naquela ansiedade. Então, toda vez que eu vejo, isso é o que menos me atrai hoje em dia, né? Você ficava putaço, né? Quando você tava vendo o filme e tinha esses jumpscare do nada, né? Você ficava, caralho, que Não é nem do nada, acho que o pior não é nem o do nada, é aquele que, tipo, tá construindo e vem aquele grito, sabe? Porque eu acho que o legal é você ser surpreendido. É o som que assusta, né? Mas é você ser surpreendido, e aí pensando em tudo, tá? Não só em jumpscare, em terror, mas em tudo. É você se engajar naquela história com aquele personagem porque você gostou daquilo e não ficar, sabe assim, pensando, tipo, não, ele vai fazer isso aqui, agora ele vai buscar fulano. Não sei, tipo, faz lá, entendeu? Depois eu penso se aquilo foi muito batido ou não, mas na hora eu quero estar engajado com aquilo que tá acontecendo. Assim, hoje em dia eu assisto muito mais assim do que ficar esperando por um clichê, entendeu? Do que ficar naquela de, agora eles vão se beijar. Não, é tipo, se beijarem ou não, me mostra aí, eu só tô vendo, entendeu? Mas é que você ter esse desapego pela obra, tipo, eu só tô vendo, é uma coisa que às vezes ela te faz driblar uma expectativa que às vezes é muito natural, né? Você ficar torcendo e ficar esperando e como eu falei até, às vezes a gente foi doutrinado também, né? Tanta obra que a gente vai vendo. A Ana trouxe aqui vários exemplos dessas coisas de, o teatro, né? Shakespeare e tal. Então, a gente vai vendo essas construções, tipo, muito antigas que foram se repetindo e aí quando você vai assistir uma obra, às vezes você já tá naquela expectativa do que vai acontecer em seguida. Né? Mas eu acho que não é nem desapego, é só uma outra preocupação que eu tenho, sabe? Tipo, quando eu tô vendo. Gente, eu acho que a moral da história, já dizia Rodrigo Amarante, não porque nem sempre. É assim, não existe, tipo, às vezes é bom você subverter o clichê, às vezes é bom você seguir o clichê. A questão pra mim é, tipo, propósito. Inclusive, essa era uma coisa que eu reclamei outro dia mesmo no Twitter, que assim, eu sinto que Hollywood perdeu um pouco a noção do que, tipo, qual é o propósito dessa cena? Dessa maneira. Então, por exemplo, o exemplo que você usou de, o cara tá atravessando a rua com o papel e eu fico, meu Deus, isso tá, tipo, ele vai alguma coisa acontecer. Por quê? Porque você fica, essa cena tem que ser importante de alguma maneira, porque senão, por que ela tá no filme, sabe? E agora a gente tá, tipo, tem uma leva tão grande de filmes que tem, tipo, 3 horas de duração. E tem várias cenas no meio que não tem esse propósito, que são, tipo, que a gente chama de filler, né? Que não precisa. Que aí, pronto, isso por si só é uma coisa que já empaca a compreensão automática da linguagem, entendeu? Porque você fica tipo, ok, essa cena é um filler ou ela vai ser, tipo, uma subversão, ou ela vai ser o clichê de fato, ou ela vai ser o quê? Entendeu? E aí eu acho que mesmo
a pessoa que tá assistindo sem querer se engajar de uma maneira intelectual mais profunda, que tá assistindo mais pra, tipo, relaxar e curtir a vida, ela acaba, então, sendo obrigada a ficar se questionando cena a cena, entendeu? Por exemplo, eu não consigo mais assistir esses filmes de 3 horas sem automaticamente, mesmo que eu não queira, pensar assim, nossa, podia ser mais curto, né? Nossa, essa cena aí, podia jogar fora essa cena aí. Então, mas quando eu tô vendo, eu só penso nisso depois. Depois que eu vejo o filme, eu falo, nossa, por que mostrou tal cena? Nossa, podia ter sido mais curto e tal. Até porque eu acho que tem a ver também com... Tem alguns filmes, né? E aí, claro, que vai de filme pra filme, mas tem filmes que são, tipo, estudos de personagem, ou que estão buscando mostrar um dia a dia, né? De um personagem e tal, que vai ter cenas filler, mas que são pra você sentir, pra você admirar, entendeu? E ele pode ter esse propósito, né? Assim, então, lá, mas isso não é um filler, porque a cena tem um propósito, entendeu? Pra mim, assim, mesmo se o propósito da cena for, tipo, uma repetição, ou for tipo, só uma sensação, ela ainda tem um propósito, entendeu? Mas tem algumas cenas que, de fato, assim, não tem propósito, sabe? Sim. E eu não tô conseguindo pensar em um exemplo agora, mas tem vários. Eu posso... Isso eu sei. Eu até ia comentar de um filme que eu vi que até tava pensando em falar no Plano Detalhe, que é o Beco do Pesadelo, né? Que teve várias indicações ao Oscar, eu vi esses dias, que é do Del Toro, que, assim, ele é um filme de 2h30. Eu não consigo pensar em uma cena específica que eu falo, nossa, isso aqui não precisava. Mas eu consigo pensar em que tem, tipo, a primeira metade do filme podia ser feita em bem menos tempo, entendeu? Ela podia ser mais enxuta. Então acho que também tem isso, tipo, tem coisas que você pode pensar que uma cena específica, as cenas não são necessariamente sem propósito, mas você poderia fazer elas serem um pouquinho mais, né, mais enxutas pra história ser até mais interessante, até pra ter um ritmo mais interessante, né? O que me diz, John? Dane-se. And of course, I paid my respect to Bubba himself. Hey, Bubba, it's me, Forrest Gump. Oh, hell, let's just do what we always do. Hijack some nuclear weapons and hold the world hostage. Então, mas essa ideia do clichê, porque a gente falou aqui muito sobre alguns aspectos dele, né, que são, assim, cenas, né, alguns detalhes, assim, que às vezes esses clichês aparecem que vão dar algum tipo de significado. A gente tá... nessa conversa tá percebendo que quando eles são bem empregados e não ofendem ninguém, tipo o sindicato do pessoal da sacola plástica, que o Dani bem lembrou aqui, que a gente não quer ofender eles, né? Lembrando dessas o lobby cenas. do petróleo reclamando em Hollywood. Exatamente. Mas enfim, e quando eles são bem empregados e tal, o clichê, ele traz com ele essa questão da familiaridade, né? Então, assim, você que tá assistindo, você acaba se conectando ali, você se sente mais próximo daquele filme e tudo mais, porque são coisas mais familiares e tudo mais. Agora, existe também o clichê num sentido um pouco mais amplo, né? Quando a gente pensa até no filme, no geral, às vezes, sei lá, o primeiro ato, o segundo ato, que é um ato clichê, entendeu? Ou o filme em si é um filme clichê. A gente tava até falando recentemente, discutindo algumas coisas a respeito dessa coisa da produção do cinema e tudo mais, e aí veio aquela lembrança de que às vezes a gente tem aqueles filmes que são tipo filmes meio irmãos, né, que saíram mais ou menos na mesma época, que tem mais ou menos o mesmo tema e que se resolvem mais ou menos do mesmo jeito, quer dizer, os filmes em si por si só já são clichês, né, na sua construção. Tipo, se você pensar em, por exemplo, comédias românticas, e até filmes de ação também, claro, tem vários gêneros, mas principalmente acho que esses, você vai ter alguns clichês que, tipo, você, além de repetir cenas e momentos clichês, você tem todo um arco que é super repetido, né? Sei lá, filme do Rambo, né? É o cara que foi lá na guerra, só serve pra você ver matança. Aquela comédia romântica que, tipo, são duas pessoas que se odeiam e que por algum motivo precisam conviver e aí elas descobrem que se amam no final. Lembrei daquele filme com o Ryan Reynolds, que acho que é com a Sandra Bullock, que eles
ela é a chefe dele. Eles têm que viajar juntos. É tipo, clichê tipo, dos clichês, né? Sim. E aí, assim, você pode ter... E aí, claro, vai de filme a filme. Você pode ter um filme clichê que só tem clichê e que só é um filme esquecível. Você pode ter um filme com esse arco clichê, mas que em algum momento questiona muda alguma coisa. Às vezes ele pode se basear nos clichês pra, tipo, sabe, propor algo novo. Então, sei lá, por exemplo, um filme aparentemente clichê de comédia romântica, no final pode ser mega feminista e propor algo que a mulher vai falar, né, tipo, eu vou fazer o que eu quiser e foda-se. Porque, né, tipo, sei lá, algo nesse sentido, né, propor algo de novo. Então, você pode ter variações, mas tem isso também, tipo, esses clichês macro das histórias que vão ser isso, tipo, vai ser típico filme de guerra, o típico filme sobre tal assunto, né? Então, mas, assim, aí eu acho que, tipo, o que a gente considera clichê ou o que é uma, tipo, estrutura narrativa tradicional, sabe? Sim. É isso, tem muito também de, tipo, a história da humanidade por trás. Ou então, se a gente falar, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis e Star Wars são a mesma história. É tudo, tipo, a jornada do herói, sabe? No entanto, é uma história que a gente continua contando de novo e de novo e de novo, porque ela é relevante pra nossa vida, ela é, tipo, fundamentalmente humana, né? Sim, então, assim, o Coming of Age também é sempre meio igual, mas é uma história que a gente... Então, assim, eu acho que, tipo, existem versões desse clichê que é tipo, beleza, é meio formulaico? É meio formulaico. Mas ao mesmo tempo, ele é formulaico porque ele é essencial da natureza humana. E aí existem versões disso, novamente, Rodrigo Amarante, não, porque nem sempre. Existem versões que, tipo, sabe, não precisavam ser repetidas e você tá repetindo pura e simplesmente por um ganho comercial, porque é mais fácil, etc. Por exemplo, tipo comédias românticas do começo dos anos 90, 2000, que era tipo todas iguais, séries adolescentes todas iguais, ou então tipo filmes da Marvel agora que você pode tipo só trocar a roupa do homenzinho lá e pronto, é o mesmo filme, sabe? Mas você entende, eu concordo, mas você entende que tipo, existe uma diferença entre você ver Senhor dos Anéis e Harry Potter, pra citar dois óbvios assim, e algum filme de aventura, sei lá, porque tem alguns que tem tudo tão marcadinho, de um jeito, tipo, formulaico, que não se propõe a nada e ainda por cima vem com, sabe, sem algo de tão próprio, né, sem nada muito criativo, que isso ele se torna clichê, porque ele é formulaico e ainda repete uma estrutura muito marcadinha, entendeu? Sim, tipo e aí você Jungle Cruise lá, né? Esses filmes assim que você fala, gente, pelo amor de Deus, jornada do herói, tipo, mastigada, sabe? Mas é uma coisa muito sutil, né, de se observar. Porque na jornada, por exemplo, na jornada do herói, um elemento que tem na jornada do herói é a chamada pra ação, né? Mesmo que o herói, que a pessoa não queira, ele precisa tomar uma atitude de começar isso. Você pode ter num caso do Harry Potter, isso é feito de tal maneira que ele tá até esperando, mas que, né, descobre e já é levado pra lá e começa a descobrir o seu mundo. Tem filmes, sei lá, de aventura, principalmente, sei lá, vamos pegar desenhos até, que é tipo, literalmente alguém falando, você está sendo chamado para ir para tal lugar, entendeu? Aquele que a Ava DuVernay dirigiu é tipo super formulaico, sabe? Super... Mas aí você tá comparando com duas coisas diferentes. Isso que a Ana falou, por exemplo, você pegar Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars e tal, eles têm a fórmula muito parecida. Entendeu? Sim. Então, mas você consegue fazer a fórmula. É claro, realmente, né, não acho que o formato seja clichê, acho que talvez eu tenha errado nesse sentido. Mas eu acho que é possível usar fórmulas, estruturas narrativas tradicionais, e ser criativo e não ficar usando clichês de forma tão óbvias. Exatamente, tão óbvias, e você consegue criar dentro dessa estrutura. Sabe o que eu acho que é a diferença? Eu acho que não é nem, tipo, a estrutura em si, ou o fato de, tipo, você personalizou a estrutura o suficiente para que ela ficasse camuflada. Eu acho que tem tudo, absolutamente tudo a ver com a empatia que você cria com os personagens, entendeu? Se você não criou uma conexão com os personagens, essa fórmula vai ficar hiper evidente.
E eu acho que esse é o problema de vários filmes, que você assiste e fica, nossa, que clichêzão, é porque o personagem parece uma folha de papel. Ele é tão tridimensional quanto uma folha sulfite, entendeu? E aí fica difícil você se apegar, e tudo que você tem pra construir aquilo é a estrutura narrativa que você já viu de novo, sabe? Sim, pode ser, verdade. exatamente. E é isso, e entra a estrutura, mas entra também, acho que, o universo, sabe? Tipo, né, assim, claro, acho que tanto até Star Wars, né, que teve todo o preparo antes, mas com Senhor dos Anéis e Harry Potter da vida, porque foram livros super bem pensados, escritos ao longo de muito tempo, e daí quando você vai pôr no filme, você tem um universo super amplo de muitas coisas. Mas acho que tem a ver com isso, sim, de você ter, por exemplo, um que é bastante formulaico em muitos aspectos, que a gente até conversou aqui, eu e o Rafa falamos sobre ele no plano de sequência, é o Hugo Cabret lá do Scorsese, que tem uma fórmula muito específica, mas realmente ele te coloca num universo tão próprio, né, que você realmente mergulha naquilo, e aí tem todos os elementos que vão fugir desse... E a forma como as coisas acontecem, acho que não são clichês, e quando são, ele ainda brinca com elas, né, assim, como o caso do vilão que tem lá. Mas acho que tem muito disso mesmo, né, concordo plenamente, porque é isso, tipo, você ter, tipo, a empatia, né, os personagens bem trabalhados e o universo. E quando eu falo universo, não é só necessariamente se um escritor pensou em detalhes, mas é enfim, todas aquelas coisas que no cinema você vai depender de equipes criativas em todas as áreas, né, trilha sonora, design de produção, etc. É um pouco daquilo que a gente estava falando antes, né, que é justamente essa questão da familiaridade. Isso que a Ana trouxe sobre a questão do ponto emocional, sim, eu acho que é uma coisa muito importante mesmo. Eu acho que é isso que acaba ressaltando mesmo quando a gente está pensando nos clichês, porque é esse exercício mesmo de você se desconectar um pouco e se deixar envolver. Talvez até conectando um pouco com as outras coisas que a gente estava falando, Dani, quando você falou que às vezes você para pensar num negócio depois, né? Tipo, aquela cena, não sei porque fez daquele jeito e tudo mais, deve ser justamente por conta disso. Às vezes o filme que você está assistindo te envolveu de uma maneira que você está entregue àquilo, então você não está pensando exatamente ali nessas estruturas, mas quando a gente tá assistindo um filme que às vezes você tá perdendo o interesse, ou como a gente já falou aqui, 3 horas de filme, daí você já tá meio, meu Deus, vou acabar nunca com esse negócio, aí você começa a olhar pro filme, e aí você vai falando, cara, tem um negócio ali que já me incomodou, ficou muito marcado, né, esse uso dessa técnica X, que é um clichê porque já vi isso em outros filmes. Então essa conexão também é muito importante. Acima de tudo, essa conexão emocional, né? Você tem uma história bem estruturada e tal. E eu concordo muito com isso que a Ana falou. Tipo, se você pegar esses 3 filmes, né? São 3 filmes, 3 blockbusters pesados na história do cinema e tal. Eles têm a mesma estrutura, assim. Só que eles te conectam de formas diferentes, né? Porque você pega, tipo, Harry Potter são crianças, adolescentes ali que você tá assistindo, é um outro tipo de personagem, com outro tipo de intenção e de problemas e tal que eles vão ter que enfrentar. O Luke Skywalker é um carinha que, tá em outro lugar, sabe, pensando em outras coisas também e tal, já é adulto e tal, mas é outro tipo de conexão. Então você vai construindo essas camadas realmente dentro da narrativa. E às vezes você precisa utilizar realmente o uso, né, do clichê, de cenas clichê, de alguma coisa nesse sentido, para trazer essa familiaridade. Então, até o lance do herói, né, de você chamar ele para aventura e tudo mais, você pode fazer isso de determinadas maneiras, e essas nuances assim que vão construindo esses personagens e vão dando pra gente essa familiaridade para ver uma história bem contada, né? Você falou, eu tava pensando até nisso, tipo, tem aqueles filmes que são, sei lá, simpáticos, com atores legais, com, sei lá, com combinações tão boas que você fala assim, é tão clichê, mas é tão bonitinho, mas é tão legal. Tipo, eu chamo isso de um arroz com feijão bem temperadinho. Básico do básico. Exatamente. É o prato básico brasileiro que sustenta o nosso dia a dia.
Sem ele, não existiriam outros pratos melhores, entendeu? Exatamente. Perfeito, verdade. E você sabe onde que eu falei isso recentemente, até para exemplificar isso, esse lance do arroz e tal? Acho que esse é um bom exemplo. Recentemente a gente falou aqui no Cinemação sobre 3 filmes, né? A gente falou sobre A Filha Perdida, Ataque dos Cães e Cavaleiro Verde. Quando a gente estava falando sobre Ataque dos Cães e Cavaleiro Verde, por exemplo, a gente estava falando justamente sobre isso, como a Jane Campion, que é a diretora do Ataque dos Cães, ela faz o simples. Ela filma de uma maneira simples, não tem grandes inventividades ali no jeito dela filmar, no jeito dela posicionar a câmera, no jeito dela contar a história, só que a história é muito bem contada, ela é muito bem amarrada. Já o Cavaleiro Verde é tanta inovação, é tanta coisa, é tanta metáfora, é tanta coisa que às vezes você sai do filme cansado porque você fala, caraca, eu só queria o arroz e feijão bem temperado, você me trouxe um prato aqui com licor de não sei o que e ovas de tal que eu não quero. Sim. Mas seja justo o Ataque dos Cães. Você falou em termos gerais, né? Tipo, não dá dessa pra coisa nenhum clichê, né, no filme. Tipo, eu tô falando do... Então, mas a gente pode dizer que é um clichê, entre aspas, aqui, esse uso de como é usado as câmeras, né? O uso técnico das câmeras. Então, eu vou fazer um plongé aqui para mostrar tal coisa. Vou fazer um contra-plongé ali para mostrar outra coisa. Então, assim, você tem essas técnicas das câmeras, quando o diretor quer trazer essas narrativas pra gente, ele usa, e isso a gente pode colocar aqui como esse clichê, essa padronização. Só que existem diretores que vão fazer isso de uma forma simples, sutil, que você sente o peso. Então vou fazer um contra-plongé aqui para trazer o peso desse personagem e tudo mais. Aí quando ele encaixa essa cena dentro do filme, você olha para aquilo e fala, caraca, eu senti o peso daquele personagem. Perfeito. Agora, o outro diretor pode fazer o mesmo contra-plongé, mas ele joga uma luz estranha, ele coloca o cara num fundo que fica piscando atrás e que tem um dragão passando pela cabeça dele. Tipo, é tanta coisa, sabe? Tanta inovação, tanta metáfora naquilo, que é algo que era pra só transformar. Pô, quero passar a potência desse personagem aqui, te perde naquilo porque o cara tá querendo inovar muito no arroz e feijão, entendeu? Uhum. Da linguagem cinematográfica. Tá querendo fazer o Reinventar estilo. a roda. O style over substance que a gente fala, né? Tipo, muito estilo. E se não tiver uma substância conteúdo. Exatamente, se não tiver o conteúdo pra isso, vai perder e tal. O que me diz, John? Dane-se. And of course, I paid my respect to Bubba himself. Hey Bubba, it's me, Forrest Gump. Oh, hell, let's just do what we always do. Hijack some nuclear weapons and hold the world hostage. Mas, gente, eu precisava falar de uma coisa muito importante. Por favor. Não é verdade. Eu tenho transado ultimamente. Que é muito importante, que é uma coisa bem típica. Se escutou o que a Ana falou. Essa foi sacanagem, velho. Eu não ouvi, gente. Eu não ouvi. Fica pra depois, não pode. Não, vai ter que ouvir o episódio. Vai ter que ouvir o episódio, boa. Mas é sério. Que são coisas bem típicas até de novelas, né? Mas que também tem em filmes. E que tem a ver com essa coisa do tipo, tem que mostrar só o que é importante e tudo mais. E que eu acho que o grande problema é você nunca ninguém mostrar, sabe? Assim, que é o não pagar conta de restaurante. Ou então deixar um, tipo... Quem que deixa um dinheiro embaixo de um prato e vai embora, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. E aí, vamos supor, tá? Vamos supor que seja uma cena em que as pessoas estão fazendo isso e depois elas vão ter um diálogo no estacionamento ou na rua. Por que você não pode fazer esse diálogo no caixa de um restaurante, por exemplo, da lanchonete? Por que você não pode ter essa cena acontecendo enquanto as pessoas estão fazendo algo corriqueiro, né? Isso não é comum, e eu acho que... Então isso é um típico clichê, né? Que a pessoa tá no restaurante, ela vai embora rápido, ela simplesmente vai embora. Ou então você vê que, no máximo, você vê muito sutilmente que ela deixou um dinheirinho num canto, assim, né? Que alguém pode passar e roubar a qualquer momento, não, sei lá. Eu concordo. Se é uma cena que, tipo, naturalmente você vai mudar de espaço, mas é uma continuação da mesma cena, aí, de fato, não faz sentido, sabe? Tipo, mostra a realidade por trás.
Agora, se é uma coisa do tipo, a gente encerrou o assunto aqui, próximo assunto, Claro. aí você fica tipo, tá, não vou perder tempo com o cara esperando o garçom vir buscar o dinheiro, sabe? Não, exatamente, é isso que eu tô falando, Sim, sabe? é. E aí, mas isso é muito comum, tipo assim, a pessoa fala, não, peraí, e sai de um restaurante ou de um lanchonete, sei lá, simplesmente sai, vai embora. E aí tem em seguida, tipo, um diálogo, sabe? Trancar o carro também, né? E sei lá, até eu nem ia comentar a questão de não ir ao banheiro, porque de fato, ir ao banheiro é uma coisa que a pessoa faz quando ela tem tempo e tal. Mas tem alguns filmes que a sequência é tão grande de ações que às vezes você pensa, gente, em nenhum momento essa pessoa falou, galera, pera, eu preciso... Ou chega em casa, às vezes você chega em casa, em vez de você ir fazer alguma coisa, você vai pro banheiro e depois você faz aquela coisa, né? Sim, é tipo Jason Bourne, nunca bebeu água, nunca foi no banheiro. Exatamente. E tem filmes que mostram, deixam claro que é uma sequência de coisas, né? Acho que é essa a questão. Mas eu ia falar da questão do dinheiro na mesa e do terminar ligação sem falar assim, ok, tchau, até mais, né? Gente, é impressionante a quantidade de ligação de telefone. Não, mas isso eu que vou a pessoa falar uma coisa, cultural. É cultural. É coisa de americano. É isso? Porque... Eu não sei se é de americano, mas assim, quando eu morei um tempo na Irlanda, né? E lá, cara, eu me sentia tão bizarra, porque eu saía com os meus amigos, e aí, tipo, a gente ia no pub, beleza. Dava um certo horário, a galera ia embora, e eles só viravam pra mim e falavam, então tá, e ia embora. E eu ficava, tipo, o quê? Era isso? Acabou? Você tá indo embora? Mas, tipo, não existia um tchau, a gente se vê mais tarde, não tinha um beijinho, não tinha nada. Era só, então tá. Adeus. Nunca mais vi. Olha pra lá, daí a pessoa saía pro outro lado. Então, assim, talvez seja uma coisa cultural que pra gente é meio bizarro. Não sei. Pode ser, mas sei lá, eu acho que tem isso muito até em novela, né? Tipo, a pessoa meio que termina de falar e desliga na cara, assim, sabe? Tipo, um tchau pelo menos, ou um ok, bye, sabe? Uma coisa muito simples. E sem contar que no Brasil a gente fica dando tchau por pelo menos uns 5 minutos, né? Exatamente. Então tá, beijo, tchau, a gente se fala, até mais. Exatamente. Desliga você primeiro. E claro, não precisa disso no filme e tal, mas um simples tchau. Não, e tem filmes que é impressionante, a pessoa meio que termina de falar o que precisa falar e você vê ela colocando ou o telefone, ou simplesmente fechando o celular, né, no caso de um flip da vida. Você fica assim, tipo, gente, peraí, tudo bem, sabe, eu sei que você precisa ter só os diálogos que são imprescindíveis pra narrativa, você precisa ter só as informações que vão precisar contar aquela história, mas elas precisam ser naturais, entendeu? Então, sei lá, eu acho que esses são mas acabam sendo naturais, né, tão... Dani? Elas acabam sendo naturais sim. Porque, assim, dependendo do que você encaixa em seguida, dependendo do contexto, né, que aquilo ali tá sendo encaixado e tal. É que nem eu falei agora há pouco, tipo, fechar a porta do carro também. O cara nunca tranca o carro. Às vezes sai, você vê claramente que a janela tá aberta, a pessoa sai do carro, bate a porta atrás e entra no shopping. Daí você fica, pelo amor de Deus, tranca o carro! Então, mas tem isso da cultura, tem isso da fórmula, né? Quer dizer, você tá mostrando ali algo muito essencial. Tipo, a gente só precisa mostrar que ele chegou no lugar e que ele entrou naquele lugar. A gente não precisa ter as nuances dele trancando o carro, virando, trancando. Mas isso você resolve. Então, isso você resolve com um simples corte. Se a pessoa estacionou o carro, você corta, ela tá entrando no supermercado, você entende que ela fechou a janela, trancou o carro, tal, e entrou. Você só tá com uma edição rápida. Isso é óbvio, né? Isso é simples. Mas isso não tá em muitas listas de clichê. Eu que pensei nelas e coloquei, porque eu acho que talvez nem se considere um clichê literalmente, do ponto de vista técnico e tal, mas a questão não é essa. A questão é que são coisas que a impressão que eu tenho é que pouquíssimos filmes e pouquíssimas produções se preocupam e que às vezes fazem sentido, dependendo de como for a montagem. Se você precisa mostrar tudo, você precisa ter essa sequência. Já que a gente tá reclamando, então, de clichês que a gente não gosta, eu tenho um. Que é, por exemplo, eu entendo que isso não é possível em, tipo, dramas ou filmes mais sérios, etc. Mas se a gente está no reino da comédia romântica e as pessoas estão transando, eu gostaria de ver um momento em que você fica, tipo, não, vamos mudar de posição. E aí tem aquele momento, tipo, das pessoas girando na cama e falando, tipo, sabe? Porque... isso pra mim é tipo uma parte tão grande de transar
E ninguém nunca morre. E demora. E qualquer coisa. Ah, não, demorou demais. Ou então você começa Deixa uma coisa pra nova e próxima. fala, não, tava melhor antes, volta. Sim. O famoso peraí, tá com camisinha, não tá? Pega aqui, né? Dependendo da situação, também tem essa. Exato. Ou então a ideia de que, tipo, a pessoa sempre tem a camisinha já no bolso, uma coisa mó fácil, sendo que é, tipo, se eu fosse transar agora aqui em casa, eu ia ter que sair correndo e ir até o banheiro. Eu não tenho uma camisinha embaixo do meu travesseiro. Exatamente. Não, mas pior que, tipo, tem essa questão, né, da situação, né, que às vezes, tipo, e às vezes também é, tipo, romântico até demais e tal, mas também tem a questão de filme de ação, né, que, tipo, eu até entendo aquele filme de ação que e, sei lá, as duas pessoas estão, tipo, tomaram um banho em algum lugar e estão naquele momento de calmaria do filme e que rola, porque tem até uma questão fisiológica, né? Dizem que, tipo, depois de muita adrenalina, o seu corpo meio que libera uns hormônios pra você querer, né? Por conta de evolutiva, né? Tipo, se você tá sob ameaça, quando você tem, como fala, uma calmaria, é como se seu corpo estivesse dizendo, se reproduza porque você vai voltar pra ameaça depois, né? Se voltar, você tá garantindo a continuidade da espécie, tal, né? Uma coisa meio de bicho, assim. Mas, beleza, assim, isso até que é aceitável. Mas tem o famoso filme que a pessoa, tipo, primeiro, dá beijo no meio de um tiroteio, no meio da muvuca. E tem também o que é pior, que eu acho, que é tipo o sexo que as pessoas fazem, tipo, não tomaram um banho, não passaram no banheiro. Você fica, meu Deus do céu, imagina aquela virilha toda suada, né? Meu Deus. Sim, 10 semanas morando, tipo, no meio da selva. E aí, tipo, é uma coisa, tipo, tem uns filmes que tem isso, né, assim. E aí você fala, gente, calma lá, né, assim, então, sei lá, isso também é uma coisa que... Caraca, depois desse episódio, eu acho que eu vou passar a defender mais o clichê, viu? Por causa desse comentário. Porque, cara, ia ser insuportável você ter filme onde vamos para a cena de sexo. Aí você tá assistindo, cara, calma aí, eu vou no banheiro. Aí a câmera fica parada, você escuta o cara entrando no banheiro, aí abrindo, fazer tsh. Imagina isso numa comédia, que engraçado. No X-Vídeos, que é só 3 minutos, novamente, Rafael. não porque Em 3 minutos tá resolvido. Não, mas a questão assim, tipo, imagina uma comédia. Numa comédia é engraçado, tipo, você transforma isso numa coisa que faz parte, numa comédia romântica, né? Uma coisa que faz parte da conexão das pessoas, né? Tipo, a conexão tem tudo a ver com o espera, volta, não sei o que e tal, a conversa, não sei. Mas realmente depende muito, claro, né? Tipo, de tudo, assim. Eu fico pensando o quanto foi revolucionário na época, por exemplo, o primeiro Bridget Jones, que mostrava ela se depilando antes de ir no, tipo, primeiro encontro com o cara, sabe? Verdade. É um pouco isso, assim, é óbvio que não cabe em todo o contexto, não é tudo? E às vezes vai, de fato, estragar o mood romântico, tá ligado? Mas, tipo, às vezes, é aquilo que a gente tava discutindo, assim, o clichê vale tanto pra, tipo, quando ele é usado normalmente, quanto pra subversão dele, né? Então esse caso seria uma subversão de você ver um pouco, tipo, como a realidade é um pouco mais nojenta e um pouco menos sexy. Mas é isso que eu tô achando interessante, porque eu sempre tive um certo preconceito com o clichê, sabe? E às vezes era uma maneira até de fazer alguma crítica. Então eu ia ver alguma coisa e falava, nossa, isso é muito clichê. E às vezes não é ruim, entendeu? Ser clichê. Entende? A questão ele é precisa como ele é usado. Exatamente, ele precisa estar bem encaixado, precisa estar bem contextualizado e tal. Então, tipo, essas coisas que a gente falou aqui, que às vezes incomodam, tipo, o exército de um homem só, ou o cara que não fecha o carro, o outro que não desliga sem falar tchau e não sei o que e tal, são padrões que a gente fica vendo nos filmes e que chamam a atenção porque eles acontecem com frequência, mas não necessariamente eles são ruins. Eu acho que isso é importante de deixar claro para quem tá ouvindo a gente aqui, né? Porque se a gente fosse fazer um exercício e falar assim, não, vamos parar com o clichê, então você passa a fazer um negócio que ele é muito calcado na realidade
E às vezes não é isso que funciona também, entendeu? Porque é isso que eu falei. Fica chato. A cena fica chato, exatamente. Às vezes você precisa ter aquela cena do sexo da mão pegando no lençol branquinho e apertando, e a outra mão vindo por cima e os dois segurando, sabe? Assim, aquela coisa. E tem a ver também com o tom. Então, por exemplo, uma cena dessa, tipo, estilizada, vamos dizer assim, num filme que se propõe a ser estilizado, é muito massa, sabe? Tipo, por exemplo, imagina uma cena de sexo num filme tipos do Baz Luhrmann, por exemplo, sabe? Ou num filme estilizado, faz sentido. Agora, uma cena dessa num filme que se propõe a ser um drama mais específico e tal, ou numa comédia romântica que já tá repetindo outros clichês, você tem, tipo, mais um. Também acho que o clichê também tem a ver com quantidade, né? Você não pode, tipo... Não é que não pode fazer o que quiser, né? Sei lá. Mas, assim, se você tiver muitos clichês em diversos pontos do filme, você, daí, de fato, tá fazendo uma coisa que pode ficar cansativa. Agora, se for um ou dois num filme que tem uma proposta e tal, aí elas fazem sentido, né? E, por exemplo, a gente gravou aqui, né, também sobre Melhor Impossível, que é um dos meus filmes favoritos, assim. E nesse filme tem muita ligação. A galera liga muito um pro outro pra combinar, não sei o que e tal. E no filme tem vários momentos em que eles dão tchau. Tem momentos que eles só falam, ok, e tal, e pum, desliga, entendeu? Daí tem esse lance cultural, que a Ana tava falando aqui, mas tem também o lance do próprio personagem, né? Porque o Melvin, o personagem do Jack Nicholson, ele é um cara que atende o telefone e quando ele pega o telefone ele faz... tipo, pra limpar a garganta, né? Então, tipo, ele é um cara também, tipo, cheio de metódico e tudo mais. Então faz sentido também. E faria super sentido ele também não falar tchau. Ele simplesmente se desligar. Porque encaixa com o personagem, entendeu? Então você pega um negócio que às vezes parece um clichê e às vezes ele se encaixa bem com o personagem e aquilo flui. Então isso é muito interessante mesmo, como a gente consegue encaixar o clichê em vários momentos, assim, como ele pode funcionar ou não, né? Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui que a gente dá dicas pra você curtir melhor sua semana, pra você assistir algo que te faça refletir ou rir, enfim. Ou, né, livros, filmes, séries, restaurantes, dicas pra sua vida. Esse é um momento muito, muito poderoso aqui do nosso podcast. Dani, vamos começar com você então. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe pra essa semana? Vou indicar dois filmes dessa temporada aí de premiações, dois filmes que estão nos cinemas, inclusive, mas que logo devem surgir, imagino, em serviços de streaming ou na locadora do Paulo Coelho. E os dois são muito bons e acho que talvez falem um pouco sobre o tema de hoje, tenham uma relação, assim, pra gente pensar. O primeiro é o do Guilherme Del Toro, né, o Beco do Pesadelo, que é um filme, ele é um remake, né, de um filme noir. Em português tem um outro título diferente, mas é Nightmare Alley em inglês, né? Em inglês é o mesmo título, e que é muito interessante, assim, eu demorei pra entender a vibe do filme, mas ele é um filme interessante, assim, que inclusive os dois têm o mesmo ator, né, que é o Bradley Cooper. Enfim, e é um filme que conta a história, enfim, basicamente de um cara que vai parar num circo, trabalha nesse circo, e depois ele acaba aproveitando umas coisas que ele aprende pra virar uma espécie de um mágico desses meio sacanas, né, que fazem uns golpes, assim, e aí tem todo um rolê... charlatão, né? Um charlatão, mas aí, tipo, tem todo um rolê que ele conhece uma psicóloga da cidade, que é a Cate Blanchett, que tá toda poderosa no filme. Enfim, é um filme bem interessante, mas ele é um filme longo. Eu nem lembro agora as indicações dele, mas tem indicações importantes, inclusive de melhor filme. Filme, design de produção, fotografia, mas... O problema dele é que ele é muito longo e ele poderia ser mais curto, na minha opinião. Então ele tem 2 horas e meia de filme e ele poderia ter, tipo, até menos de 2 horas, sabe? A primeira parte poderia ser mais curta mesmo. Mas ainda assim, acho que ele é interessante para se ver e para se repensar também
os filmes noir, né? E como eles mudavam de ares, assim, e tinham protagonistas duvidosos, aqueles protagonistas que na verdade são pessoas que não são nada boas, na verdade, né? Enfim, essa é uma primeira indicação. A outra é a do novo queridinho do mundo. O planeta está se deliciando com uma comédia romântica que não tem clichês, porque Paul Thomas Anderson sabe se livrar dos clichês. Brincadeira, mas enfim, é um pouco isso. Que é Licorice Pizza. Tem também, né, o Bradley Cooper, tá bem diferente, mas tá lá no filme também. E Licorice Pizza é super gostoso de assistir e ele é meio que... Eu até pensei em duas coisas dele. Primeiro que ele é uma comédia romântica que começa na ação, sabe o que eles chamam de in media res. Tipo, ele começa, já é tipo assim, o cara se olha pra menina, se apaixona e a coisa começa a acontecer. Ele é meio rápido de uma certa forma e ele é meio episódico sem ser episódico, é muito louco. E, tipo, você vê que o tempo vai passando, né? Ele se passa ao longo de um tempo mais de alguns anos até, com essa paixão entre os protagonistas. Tem uns momentos que parece que você tá num outro episódio, né? Numa coisa episódica, mas ele tem uma fluidez super, super interessante, assim, super gostosa, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é estranho, sabe? Ele é... Se você comparar com outros filmes que contam, né, romances de adolescentes e que se passam nos anos 70 e tal, você vai ver, tipo, outra coisa. E esse filme, ele tem muita coisa diferente nele, assim, é muito louco. Mas ao mesmo tempo ele mergulha nos personagens de um jeito que você fica empolgado em ver o que vai acontecer e tudo mais. Enfim, atores excelentes, super engraçados e tal. Eu entendo quem falar que não é o melhor do Paul Thomas Anderson, ou que não precisava ter indicação ao Oscar. Não concordo, mas eu entendo porque ele é um filme, de uma certa forma, simples, mas é um filme muito legal de assistir, muito gostoso, e eu indico pra todo mundo, quem puder ver no cinema, vale a pena. Muito bem, tá aí então, 2 filmes aí que o Dani trouxe pra gente, de plano detalhe. Henriquinho, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí? Cara, primeiro plano detalhe, uma animação que estreou mês passado na Prime Video, chamada The Legend of Vox Machina. É uma animação, ela é muito legal, fantasia medieval, mas meio que moderna, assim, estilizada. Ela teve uma origem muito interessante. Tem aquele canal Twitch, né, que o pessoal usa para fazer filmes de jogos e para muitas outras coisas hoje em dia, né? E tinha um grupo chamado Critical Role que eles jogam RPG desde 2015. E aí eles são talvez o grupo de RPG mais conhecido hoje em dia. E uma das coisas bacanas desse grupo é que todos os membros do grupo são atores e a maioria são dubladores. Então eles empregam a voz para os personagens. É um jogo de RPG, mas tem aquela coisa encorpada mesmo, artística, né? E aí já teve 3 campanhas, né? 3 grandes sagas concluídas. Aliás, está na 3ª campanha agora. Sai toda quinta-feira. E aí eles fizeram, eu não sei, acho que não foi no Catarse, mas viu que os fãs foram pedindo e eles angariaram um valor para lançar essa série. Muita gente fala que é uma mistura de Senhor dos Anéis com The Boys, que também é da Prime Video. E a primeira parte, né, a primeira temporada teve 12 episódios, cada episódio tem em média aí uns 25, 27 minutos. E é fantástico, assim, eu acabei e eu fiquei com vontade de assistir tudo de novo, sabe? E como é baseado RPG no D&D, né, Dungeons and Dragons, então, pra quem conhece um pouco, vê cada personagem, então você, puxa, esse daí é da classe tal, tal poder, ele tá usando o poder que existe no jogo, que é tal. É muito legal pra quem curte RPG e pra quem curte uma boa história também, de diversão, garantida, assim, por mais que essa frase seja um belo clichê, né? Então, The Legend of Vox Machina é a minha primeira. O meu segundo plano detalhe, eu não me lembro se alguém já falou dele aqui, mas é do filme Encanto, da Disney. É o último filme que eu assisti da Disney, é um dos mais recentes. Ele lançou nos cinemas e lançou também no Disney Plus. É assim, mesma coisa que eu disse no outro plano detalhe. Termina o filme e você quer pôr de novo, sabe? É maravilhoso, é super divertido, se passa na Colômbia. Ele acompanha a família Madrigal. E aí cada membro dessa família tem um dom, que é praticamente um superpoder. Menos a personagem principal, que é a Mirabel.
E aí tem não explicação de por que ela não tem o dom, mas como isso afeta ela, afeta os outros membros da família. É um filme totalmente assim. A ideia dele é essa unidade familiar. Então não esperem um super vilão, um grande mal a ser derrotado. É uma história sobre família. Ele tá concorrendo a 3 Oscars, né? Ele foi indicado a 3 Oscars agora, deste ano. E grande parte das músicas, elas foram compostas pelo Lin-Manuel Miranda, né? Que vocês falaram também, participou agora do Tic Tic Boom, fez Moana, é um dos grandes nomes, assim. Sim. De compositor. Então, eu recomendo pra caramba. Assistam Encanto, pra quem puder ir no cinema, pra quem tiver o Disney Plus. Assiste dublado e depois assiste legendado pra fazer as comparações. Mas é uma delícia, assim, cara. Entrou fácil nos meus filmes favoritos da Disney, assim. Caraca, que demais, que demais. Tá aí, então, 2 animações que o Henrique trouxe pra gente. Olha aí que maravilha. E aí, Ana, e você? O que você trouxe pra gente de plano detalhe pra essa semana, na sua estreia aqui no nosso podcast desse ano? Então, como atualmente eu só vejo coisas, eu só leio coisas se eu for obrigada para trabalho ou para podcast. Então eu vou indicar uma coisa que eu tô lendo no momento, que é pro Quarta Parede, então aguardem em breve, que é o Pessoas Normais, da Sally Rooney. E eu achei que cabia na indicação aqui, porque primeiro que eu tô lendo o livro, mas ele também tem uma minissérie na Stars. Uhum. Ele é cheio de clichês, assim, a história são de 2 adolescentes, e ele acompanha esses 2 ao longo de 5 anos, e é aquele relacionamento que, tipo, vai, não vai, será que eles vão ficar juntos? Aí depois termina, depois volta, e é a menina rica, o cara pobre, sabe? Tem várias coisas dessas que a gente já viu em Um Dia, a gente já viu em When Harry Met Sally, sabe? Tipo, são histórias clichês, mas que vale muito a pena porque você se apega muito aos personagens, sabe? E é justamente aquilo que a gente estava falando de quando os personagens são bons e tridimensionais, você meio que perdoa qualquer clichêzão ou qualquer trama mais batida. Uhum. Eu tô gostando muito. E as séries são, assim, 2 grandes gostosos juntos. Então, recomendo 10 de 10. Olha que legal, que legal. Tá aí. E tá na minha lista séria. O livro ainda nem tinha lembrado do Eu livro. lembro que eu vi, assim, até ia comentar que, tipo, é clichê, mas só na base, né? Acho que ele vai, pelo menos a série vai além. Aí quando eu tava vendo a série, eu ficava assim, gente, são pessoas normais. São pessoas normais, tipo, cada um, né, tipo, a forma como ele explora, assim, é isso. A série explora, tipo, são pessoas normais, que bom, faz jus ao título. Sim, exatamente. E eu acho que é por isso também que o clichê, sabe? Porque, tipo, são histórias que vieram das vidas das pessoas e aí, tipo, Hollywood puxou pra elas, sabe? Mas elas nasceram originalmente das vidas reais de pessoas normais. Caraca, demais, demais. Muito bom. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe aqui um vídeo do YouTube que eu assisti recentemente, achei muito legal. O título do vídeo é: Você concorda com política de cotas para pessoas trans? Mude minha ideia. É basicamente isso. O quadro é Mude a minha ideia. E o que eles fazem? Eles colocam uma pessoa, um especialista, para conversar com pessoas que têm ideias opostas a dele, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem a Raquel Virgínia e ela fica sentada ali ouvindo opiniões contrárias sobre a política de cotas para pessoas trans. Cara, o papo é muito legal. Legal porque constrói, né, um conceito que a gente entende que às vezes pode já estar meio que pré-estabelecido para a ala progressista e tudo mais, mas que a gente vê que muitas vezes ela não é muito bem entendida, né, também.
Então, eu achei muito legal porque você escutar de uma mulher trans ali falando sobre qual a importância das cotas, por que ela acha favorável ter as cotas e tudo mais, e ela ser combatida, né, com outras ideias, com pessoas falando, não, porque olha, aqui você vê cota pra homem, não sei o que, sabe, uns argumentos assim, às vezes até que se perdem um pouco no raciocínio, e aí você tem uma Raquel super didática, calma, explicando, falando e tal. Então é um papo bem legal, assim. Eu acho que o ambiente, né, esse quadro Mude a Minha Ideia, eu já tinha indicado um outro vídeo deles há um tempo atrás, e eu acho muito legal porque tem isso, você tem um argumento contra e o argumento a favor e você escuta aquilo. E a Raquel é uma pessoa super esclarecida nesse sentido e faz muito sentido tudo que ela fala. Então se você quer se debruçar um pouco mais sobre esse tema, entender um pouco mais sobre política de cotas e tudo mais, principalmente, né, envolvendo pessoas trans, tá aí um ótimo vídeo para você começar a entender e entender também o lado das outras pessoas, né? Entender o lado das pessoas que estão ali realmente reivindicando direitos e tudo mais. E aí, conectado a isso, eu gostaria de indicar um documentário que está na Netflix que se chama Creep Camp. É um documentário, cara, eu achei espetacular. É um documentário que conta a história de um verão de acampamento desses americanos, onde na adolescência várias pessoas com deficiência, e lá eles conviviam entre eles. E era um ambiente tão saudável, tão gostoso, onde existia muita empatia, as pessoas se relacionando, entendendo umas os problemas dos outros e tal. E o acampamento criou essa aura de empatia, de ajuda com o outro. E aí, quando eles vão embora do acampamento, eles percebem que o mundo é completamente diferente, né? Que existe o preconceito, que existe muitas vezes problemas envolvendo até as pessoas mais próximas, né? Às vezes os pais, as mães, os parentes e tal, que às vezes tem um comportamento que não é legal com as pessoas que têm as deficiências e tudo mais. E aí eles começam a criar um movimento a partir desse acampamento, onde eles viram que essa empatia, que viram que ter a acessibilidade também é muito importante e tal. Então eles criam, a partir desse acampamento, um movimento para criar uma lei, um projeto de lei americano, onde obrigariam o governo do estado, né, o estado americano a investir nessa coisa da acessibilidade, a investir, né, em questões que são caras justamente para essas pessoas. E aí é um documentário que vai mostrando essa construção. E muitas vezes a gente vê que um dos problemas, principalmente essa parte de acessibilidade, está atrelado à parte financeira só, né? Então a parte humanitária, a parte social, ela fica sempre em segundo plano. E aí é isso que eles vão mostrar, que esse grupo de pessoas que convivem com esses preconceitos, com esses problemas e tal no seu dia a dia, eles começam a reivindicar isso. E reivindicar como? Fazendo protesto, exigindo, né, que o governo se posicione e tudo mais e tal. Então vai mostrar esse desenvolvimento. É um documentário super sensível, super poderoso nesse sentido, e que, de novo, né, conectado com o vídeo que eu falei sobre política de cotas para pessoas trans e tal, é um vídeo necessário principalmente para a gente aprender a se conectar com o outro, furar a nossa bolha, né, entender que existem pessoas com necessidades diferentes, visão de mundo diferente, e que todas essas pessoas têm direitos iguais aos nossos e que elas precisam ser respeitadas por isso, e que vale muito a pena lutar por isso. Então fica a dica desse documentário Creep Camp e do vídeo do YouTube. Lembrando você que tudo que a gente falou aqui vai ter link no post desse podcast, é só você ir lá e clicar que você vai ser direcionado aí para tudo que a gente falou. Gente,
Gente, chegando aqui no final do podcast Cinemação 448, batemos esse papo sensacional aqui sobre clichê. Cara, que papo gostoso, a gente relembrou coisas, a gente deu exemplos, a gente filosofou. É aqueles papos que a gente acha que vai ser uma coisa e vai para outro lado. E a gente só tem que agradecer aqui a presença da Ana, que veio mais uma vez aqui. Ana, muito obrigado pela sua presença, por doar seu tempo aqui pra gente. E queria que você deixasse os convites aí, quem quiser te acompanhar, quem quiser ouvir você, acompanhar você nas redes sociais, como é que faz? Muito obrigada, sempre que precisarem de alguém para defender filme ruim, estou aqui à disposição. Quem quiser me seguir, eu estou em todos os lugares no @AnaLívioMS, Ana com 2 N's, e também no meu outro podcast, que é @Quarta Parede Podcast, não sei, tenta pod, depois tenta podcast. Maravilha, Ana, obrigado novamente, então. Henriquinho, obrigado também pela sua participação nesse podcast, mais uma vez sensacional, e também deixa suas redes aí, né, onde você está, para as pessoas te acompanharem. Cara, brigadão pelo convite, como eu falei. Quem quiser dar uma olhada, conversar comigo, alguma coisa, é @Henrique Risato. E tem também o podcast, né, o Geração M Podcast. Ele tá num hiato, provavelmente ele tá sem data de retorno por enquanto, mas a gente tem aí 3 temporadas que eu gravei com o Xaxim, depois eu gravei com o Manezeira. Tem aí uns 50 episódios bem legais, é só procurar. Geração M Pod ou Podcast, assim como a Ana falou, eu não lembro exatamente como estava. Dá uma ouvida lá que tá um tema totalmente diferente do outro. É isso aí, cara, demais, demais. Fica aí o convite. Dan, obrigado também por mais uma participação, mais um episódio sensacional gravado. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão, Henrique. Obrigadão, Ana, pela participação. E é isso, espero que todo mundo goste. A gente nem falou de, tipo, absolutamente todo tipo de clichê e tal, então tem alguns até mais sérios que, quem sabe, a gente pode depois tratar aqui de novo, né, assim, em termos, às vezes alguns que são, né, aqueles que são mais problemáticos, quem sabe, ou até os mais engraçados e tal, pra gente ficar pistolando aqui. Mas espero que todo mundo tenha gostado, e lembre-se sempre, não vá correndo buscar a pessoa amada no aeroporto, porque é brega, porque ela não vai te ver, e quando você chegar lá, você vai chegar atrasado, ela já vai estar no avião. Então é isso. Você vai tomar bronca dos funcionários, né? Vai ser preso pela Polícia Federal. Exatamente. Vai aparecer no aeroporto lá no Discovery. Muito bom. É isso, o podcast Cinemação 448 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.